Fala aí, Glowers! Tudo bem com vocês? Sejam mais que bem-vindos ao nosso episódio especial de final de ano do Glowcast. Esse ano foi incrível, nós tivemos a oportunidade de compartilhar com vocês histórias sensacionais. Nós estamos realmente muito felizes, muito satisfeitos com tudo aquilo que nós vivenciamos juntos aqui. Foram tantas histórias, testemunhos, jornadas inspiradoras. E você percebeu que hoje nosso episódio tá diferente, porque realmente é um episódio especial de final de ano. Um episódio pra gente olhar pra 2025 com muita expectativa, mas olhar pra 2024 com muita gratidão. Eu quero agradecer você que acompanhou a gente nesse ano e eu tenho certeza que 2025 será ainda mais incrível. Vamos junto e vamos pra cima. Hoje a gente tem um convidado muito especial aqui junto com a gente, um cara que me inspira, já acompanho ele há bastante tempo. Com certeza ele nem sabia que eu existia, eu já acompanhava esse cara. E é um cara que realmente eu tenho certeza que tem muita coisa pra compartilhar aqui junto com a gente. Com certeza já ouviu alguma coisa dele. Meu amigo Salomão, seja bem-vindo, mano. E aí, meu parceiro? Tamo aí. Muito feliz em estar aqui com vocês, né? Uma surpresa pra mim aí, através do Raul, teve aqui há pouco tempo, né? Uhum. E agora abriu essa janela de oportunidade para estar aqui, batendo um papo, compartilhando daquilo que Deus tem feito, né? Que Maravilha. legal, cara. É um prazer, cara, receber você aqui. A gente vai bater um papo com o Salomão do reggae, mas também de outros tipos de música. Vai ser demais, cara. Inclusive, você tá vendo ali, tem um violão, né? Vai ter hoje Olha uma aí, ó. musiquinha aí do Salomão pra gente. Será, meu? Galera, pra gente começar aqui com força total, quero agradecer ao nosso patrocinador Easy Contabilidade. A Easy Contabilidade é um escritório de contabilidade aqui de Curitiba que tem ajudado empresários a realmente fomentar os negócios de maneira tributária, de maneira realmente contábil, de uma forma excelente. E nós queremos recomendar, você que é um empresário, você que tem um negócio e você quer fazer a gestão de uma maneira correta das suas finanças, com folha de pagamento, pagamento de impostos, nós temos o nome certo, que é a Easy Contabilidade. Escaneie o QR Code que está aqui na tela, entre em contato que eu tenho certeza que eles farão um atendimento incrível para você. Muito obrigado, Easy, tamo junto! Meu amigo Salomão, vamos bater um papo aqui então, meu irmão. Você é do Rio de Janeiro, tá morando em Curitiba. Isso Cara, aí. conta um pouquinho aí como é que tá a vida, cantor, compositor. Dá um overview aí pra galera que não te conhece. Quem é o Salomão? Salomão, nascido em Teresópolis, morei na praia quase que a vida inteira, em Cabo Frio, muito flamenguista, muito enjoado. É mesmo? Ao botafoguense você dá uma risada ali. Mas Que pena que é flamenguista, cara. Pois é, Poxa. cara, não tem jeito, é uma parada assim, te incomoda mesmo. Negócio Morou na praia, mais surfista, mano? Não, Não, né? eu tentei até na época minha esposa hoje, né, era surfista, eu tentei ali para dar uma impressionada, não deu muito certo não. Ainda bem que foi Deus mesmo, que dependesse do surf eu tava quebrado. Mas eu sou do futebol, né? Sempre joguei futebol, fui goleiro de futsal, né? E gosto de jogar na linha também, brincando aí. Até hoje tô querendo voltar à forma aí, poder que é aquele futebol de semana, né? Isso me agrada muito. E a vida praiana, né? Ela te leva muito para essa coisa da pesca, enfim, dos esportes aquáticos. Eu fiz canoa havaiana, fiz algumas coisas assim. Caramba, mano. Bem legais, né? Que massa. E amo pescar, amo, né? Demais, assim, de ir, pode me deixar lá que não precisa nem ter peixe, cara. Só de estar com aquele contato Que legal, com a mano. natureza ali, é bem legal, né? Em alto mar e também em rio, em Tudo. Rio eu não tenho muita prática, né? Nunca tive muita oportunidade. Aí tem uns amigos agora querendo me levar aí pro Rio, quero ter a experiência. Mas eu tenho um pouco mais de medo do Rio do que do mar. Que o mar a gente vê, né? Tá ali, ó, tá transparente. O Rio, assim, às vezes meio barroso, assim, você não vê. Assim, cadê o jacaré? É, cara. Pô, legal, cara. E hoje você tá morando em Curitiba, então? Morando em São José dos Pinhais. São né? José dos Pinhais. A gente tá aí dentro da grande Curitiba. Veio passar frio aqui em Curitiba. Pois é, estamos aí agora em janeiro,
vão fazer 3 anos. Uhum. Né? Tô aí com minha família. Sou casado com a Daiane, né? Somos casados há 15 anos. Temos o Zafer, né? Nosso menino de 10 anos. E a nossa princesa tem 4 anos, chamada Zahara. Uau, que legal, Estamos cara. aí. Que massa, mano. Muito bom. Somos imigrantes aqui em Curitiba, também vim de São Paulo há 3 anos, cara. Olha E, aí, pô, coincidência. Curitiba é região aqui, né? Pô, São José dos Pinhais, Pinhais, tantos lugares incríveis aqui. Eu amo demais. Os meus amigos vêm visitar aqui, cara, é um problema. Que eles querem todo mundo ficar aqui, mano. Sim. Morar aqui, né? Porque é muito bom. Cara, mas conta pra gente aqui, como que você entrou na música, cara? Sempre foi algo que você gostava na sua infância? Como que você realmente foi atraído pro som? Eu tive uma infância muito conturbada, né? Assim, a música sempre estava ali, mas eu não estava muito percebendo ela no sentido dela ser para mim, né? Mas eu fui filho de músicos. Eu nasci, o meu pai ele me tira da minha mãe, me dá para uma família em São Paulo, em Lorena. Uau, né? mano. E aí ele falece. Eu não conheci meu pai, não lembro do meu pai. Então eu fui sendo criado por essa família, achando que era a minha família. E aí eu, sei lá, tinha uns 7 anos de idade, a minha mãe biológica chega, não, você é meu filho, vem comigo agora. E me leva do jeito que tava, com a roupa do corpo e uma Bíblia Meu Deus, na mão. mano. E era uma família cristã? Era uma família cristã. Lorena. Lorena. Vale do Paraíba, né, mano? Isso aí. Conheço. Então, tipo, eu fui morar em Teresópolis, aí fui descobrindo minha vida, que eu tinha um irmão que era, né, só de parte de mãe também, o pai dele também havia falecido. Eu falei, pô, quero que meu irmão venha morar, o irmão mais velho. Então, a minha mãe já era cantora da MPB, né? Ela foi cantora desde criança. Ela não teve, assim, aquele sucesso a nível Brasil, né? Ela não teve grandes empresários, mas ela cantava muito. Ela era uma artista muito boa e ela fazia sucessos locais. Então, Teresópolis, por exemplo, minha mãe pode ter sido uma das primeiras mulheres a serem puxadoras de samba, por exemplo, né? Uma das coisas que ela fazia também. Então eu assisti minha mãe puxando samba, ganhando, cantando nas grandes casas de cidades, né? Depois nós fomos para Cabo Frio. Então esse inteirinho de me descobrir ali como pessoa, não estava dando tempo ainda de me descobrir musicalmente. Mas eu estava perto da música já, eu sempre gostei de ouvir, sempre entendia o que a minha mãe estava fazendo, sempre fui muito fã da minha mãe. Mas aí, tipo assim, eu fui abandonado aos 14 anos de idade. Então já não bastasse essa história, chego com 14, eu sofro um abandono. Acordo numa casa... Da sua mãe, no caso. Isso, eu acordei numa casa onde não tinha meu irmão mais velho, nem o meu irmão mais novo, que agora ela já tinha um outro relacionamento, e nem meu padrasto, nem minha mãe. Né? Só tinha o meu irmão mais velho, ele ficou, e nessa época ele já estava muito voltado para as drogas e tudo mais. Né? A minha casa tinha um ambiente muito conturbado. O Senhor já havia me trazido para o Evangelho aos 11 anos de idade. Eu já estava convertido, já sabia que o caminho era Jesus. Isso, mas em Lorena você comentou que você tinha uma Bíblia, é isso? Isso, porque lá essa família era cristã e eu tinha ganhado um prêmio de melhor aluno da escola dominical. E aí o melhor prêmio era um quadro grandão, desses quadros que a gente olha hoje na casa dos vovós. Caramba, né? E tipo meu assim, irmão. aqueles quadrões. E o segundo lugar ganhava uma Bíblia grandona. E aí eu quis muito trocar. Eu falei, pô, posso trocar pelo... E a criança queria o quadro. Eu falei, eu quero a Bíblia. Que da hora, mano. E aí eu fiquei com a Bíblia e quando minha mãe chegou ali, o senhorzinho que cuidava da gente, ele estava acamado e a moça tinha saído. Então tinha acontecido um acidente comigo na escola, porque eu não tinha documento. E tinha acontecido um acidente na escola que o menininho bateu a gangorra, meus dentes entraram. E aí o senhor teve que achar minha mãe para pedir documento, porque ele conseguiu o tratamento médico porque ele era amigo de um médico. Mas o médico falou para ele, ó, você pode até arrumar um problema por não ter o documento da criança, pior. Então, assim, vai atrás dessa mãe e pede o documento. Quando ele pede o documento para minha mãe, ela acha que tinha um termo de pegar a criança com papel passado.
Aí ela meio que descobriu onde estava e ela veio com esse medo, assim, tipo, querem pegar o meu filho. Então ela chegou sem negociação, né? Ele pediu assim, poxa, mas a minha esposa tá chegando. Ela, não, mas não vou esperar nada. E me levou com a roupa do corpo e com a Bíblia na mão. Caramba, Literalmente, assim. Foi meu uma Deus, doideira. mano, que história. Mano, eu não imaginava essa história, hein, cara? E eu falei assim, mas quem é você? Não, eu sou sua mãe. Cara, Deus. mas você já sabia ali que você era Cara, adotado, a minha coisa história nesse sentido? tava se dissipando, porque, tipo assim, eu cheguei muito novo. Então, quando foi vindo a consciência, eu falei assim, essa aqui é minha família. Esse aqui é meu pai, esse aqui é minha mãe. Eu ainda não tinha muito aquela... E eles não entravam nesse assunto especificamente? Não muito. aham. E mesmo que entrasse, talvez eu não 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 ia entenderia, né? entender muito. Tanto que depois que eu me perdi deles, eu não lembrava o nome deles. A história foi muito cruel, assim. A ruptura foi muito, muito forte. Em um momento de uma infância, muito primeira infância. Então, o Senhor me permitiu agora, sei lá, há 10 anos atrás, 7 anos atrás, e reencontrar Uau. com a minha história, reencontrar essa família, ir lá em Lorena, Uhum. encontrar com os filhos dessa família. Caramba, mano. Eles fizeram as comidas que faziam na época, eu lembrava de tudo, que eu falei que eu lembrei, eles fizeram para me presentear. Foi bem interessante. Uau, mano. Cara, que história, Tem hein, velho? muitos detalhes, né? Meu Eu Deus. encontrei a família por parte de pai, que meu pai, ele era casado, ele tinha uma outra família, e com a minha mãe, é por isso a história de me tirar, Uhum. porque era um caso, e ficou um negócio, assim, socialmente muito louco. Então ele me escondeu, assim, entende? Só que ele falece. Então, quando eu fui morar com minha mãe falava, seu pai teve outra família, você tem irmãos. Eu não sei exatamente onde eles estão. Então, um dia eu cheguei, né, já Salomão do Reg, eu cheguei no aeroporto de Santos Dumont, Rio de Janeiro, e o brother Danilo, né, que fazia minha agenda, ele me ligou e falou, cara, tem um cara aqui que ele disse, se você é o Salomão que foi criado em Lorena, tal, assim, pela família, assim, provavelmente você é o irmão dele. Eu falei, então, eu acho que é. Caramba. Aí o cara foi em Cabo Frio, Paulo Eugênio. Aí chegou lá e me contou tudo. A gente está há 8 anos procurando você, direto. A gente sabia que o pai tinha um filho, mas a gente não tinha um nome. Então ele falou, eu me chamo Paulo Eugênio. Uhum. E a gente sabia que os nomes que o pai mais gostava era Paulo Salomão. Uhum. Então a gente achava que você era o Paulo Salomão. Então a gente procurava assim. Então a gente não achava nunca. Até que um dia um primo lembrou, né, que tipo assim, você tinha passado por uma família e que ele conhecia os filhos dessa família. Aí fez o contato, aí o cara falou, não, morou aqui e o nome dele é Salomão, o nome da mãe é Marilene e tal. Aí eles procuraram. Aí o meu site começava com eu falando de quem eu era filho, os nomes e tal. Aí bateu. Aí eu tinha 3 irmãos, né? Um homem, a Viviane, a mais velha, que é 2 meses mais velha que eu, estavam grávidas juntas. Caramba, mano. E a minha irmã mais nova, que é assim, 2 anos mais nova que eu. Uhum. E a minha irmã mais nova, a Paulinha, era líder dos adolescentes, regente de coral da Batista, adolescente, fã do Salomão do Reg. Meu Deus, mano. Ele não tinha noção que eu Que era era irmão. irmão dela. Cara, que história, hein, mano? Tá. Que louco. Mas aí, então, Que a hora dá um depois, livro. 15 anos, você se vê... Você tava com 15 anos quando você se vê sem ninguém em sozinho, casa. 14 anos. 14 anos. 14 anos. E aí, você e seu irmão mais velho, você continuou vivendo com seu irmão mais velho? A gente descobriu, né? Foi passando os dias, era uma casa alugada, eu trabalhava vendendo salgado, saía de manhã com uma cesta, voltava quase de noite, andando pelos comércios. E meu irmão, já muito aprofundado nas drogas, ele tinha medo de ficar em casa sozinho, né? Uhum. E quando eu chegava, eu tinha que ainda procurar onde ele estava.
Então, às vezes eu reclamava, pô, Davi, deixa a chave em algum lugar pra mim e tal. Então, ele não gostava, às vezes ele já tava meio doidão, então ele me batia e tal, aquela coisa toda. E eu já tava vendo aquilo ali dar muito ruim. Passou um mês, passou outro. Eu falei, pô, né, sem recado, a gente foi abandonado. E aí eu fui, entrei, arrumei minhas malas. Ele, pô, mas tá indo pra onde? Eu falei, ó, cara, a gente foi abandonado, se a gente ficar junto aqui vai dar ruim, porque eu não vou ficar aguentando você ficar me batendo, cara. Entendeu? Uma hora eu vou reagir. Então, assim, eu vou embora, não precisa você saber pra onde, nem eu. A gente não se dá bem, irmão. Caça o seu caminho e eu caço o meu. Então, foi bem assim. Aí eu já estava na Presbiteriana, em Cabo Frio, e eu fui morar, assim, no almoxerifado, assim, onde ficavam as vassouras, né? Minha roupa ficava uma caixa de papelão, assim. Caramba, mano. Morou na igreja. E morei lá um tempão, assim. E aí, cara, daí pra frente eu morei, como diria Renato Russo, em tanta casa que nem me lembro mais, né? Porque eu fui morando em lugares, né? Eu morei em casas que me recebiam muito bem, né? Mas eu fui órfão no momento em que a figura da mãe, ela estava completamente intocável, né? Você não tinha ainda, assim, atentados de mãe contra filho, né? Coisas famosas que hoje a gente tem, de mãe jogando filho, né? Você não tinha nada disso. Então a mãe era uma figura intocável e sagrada, né? Era aquele momento na escola que o cara te xingava de tudo, mas se ele falasse sua mãe, aí pegou aí a sério. briga, então era assim. Igual amor de mãe não Isso tem aí, igual, né? isso aí. Então as pessoas, elas queriam saber o seguinte, poxa, mas por que a sua mãe te deixou? Então a matemática, que você era um cara complicado. isso aí, a matemática que se fazia era, pô, esse menino deve ser muito ruim para uma mãe ter deixado ele. Então, o que mais me magoava era não ter essa resposta. Tipo assim, eu queria ter uma resposta também, mas não tinha. Acordei numa casa e não tinha ninguém lá. Caraca, entendeu? Mano. Então, eu não tinha, assim, a confiança completa. Então, por mais que, por exemplo, o fulano ali, o casal tenha me recebido muito bem, os filhos deles percebiam a minha fragilidade. Então, tipo assim, eles aprontavam, porque sabia, pô, mas se ele tentar se defender vai dar ruim, porque ele vai estar indo contra a gente. Então, assim, eu fui mandado embora de vários lugares, entendeu? Até eu parar num centro de recuperação para dependência química, que era assim que nós chamávamos antes as comunidades terapêuticas, né? Eu fui parar num lugar desse para ter onde ficar. Caramba, e querendo ou não, isso fez você ter contato bastante com a galera. Mas eu nunca tinha usado nada. Eu tava ali, porque eu não aguentava mais, tipo, ficar batendo em algum lugar e pedindo, eu fiquei ali. Mas você tentou contato com a sua mãe nessa época? Eu não tinha notícia, não sabia, não tinha pista. Mano. Eu fiquei sem notícia da minha mãe de 14 a 20 anos. Uau, 6 anos sem notícia. De distância deram 17 anos. Caraca, meu irmão. Porque mesmo depois que eu a reencontrei, eu queria um encontro assim cinematográfico, né? A gente ia chorar, ia se descobrir o que aconteceu, eu ia ter as respostas que eu tanto queria. E, cara, foi um encontro muito frio, minha mãe não falou nada. E aí aquilo me decepcionou muito, assim, eu não ter resposta, de novo. Aí eu fiquei mais 2, 3 anos sem ir. Aí eu fui... Lá no Rio ainda? Isso, no Rio. Minha mãe estava morando em Guapimirim, perto de Baixo de Teresópolis. E aí eu perguntava de novo, ela contava uma história que não fechava, e eu ficava mais decepcionado, eu ficava mais 4 anos sem ver. No total, agora eu já estava casando, eu ia me casar, e eu consegui convidar a minha mãe. Fui lá, queria que ela visse o que Deus tinha feito na vida do filho dela, né? E ela foi no casamento. Foi uma doideira, assim, porque eu fui adotado aos 17 anos. Então eu entrei com outra mãe. Uau, e ser adotado na cidade não é um milagre. Não é fácil, né, meu irmão? É um milagre. E o Senhor fez o salmo, né, que diz que o Senhor faria o solitário viver em família. Uau, que massa, se comprovar na minha vida. Mas quando, então, passado 1 ano de casado,
tentando sair da minha história familiar, que senão a gente fica só aqui. Cara, mas dá um livro, hein, mano? Porque, cara, você é um milagre, meu irmão. É um milagre, brother. Então, tipo, quando eu estava já 1 ano casado, eu estava em Itaboraí com um amigo, um Bazuca. E eu dormi na casa dele, e quando eu acordei, ele falou assim, cara, vamos visitar uns centros de recuperação, fazer umas evangelizações? Eu falei, vamos. Então era rápido, era assim, chegava, a gente cantava 1, 2 músicas, dava uma palavra muito rápida, 5, 10 minutos e ia para outro. Vamos em outro? Vamos. Aí foi subindo ali, Magé. Aí vamos em outro, vamos subindo. Aí passou no pórtico da cidade da minha mãe, era Venda das Pedrinhas. Era uma entrada em Guapi que eu sabia que ia parar na casa da minha mãe. E aí eu falei assim, eu comigo, o Bazuca não sabia nada da minha história. Uhum. Nada, absolutamente nada. E eu falei assim com Deus, eu falei, Senhor, eu tô passando em frente da casa da minha mãe, né, na entrada da casa da minha mãe. Eu sei que ela mora ali, eu não tenho nenhuma vontade de ir lá, mas nenhuma, zero. E se deixar por mim, eu vivo a minha vida inteira assim, eu não tenho mais vontade de estar com minha mãe. Mas, Senhor, eu não prego isso. Eu não consigo pregar isso. Eu não vejo isso na tua palavra. Então, eu sei que está errado. Mas eu não consigo mudar isso. Eu não tenho condições de mudar isso em mim. Então, assim, eu vou te pedir algo, que se o Senhor fizer, eu vou lá. Mas se o Senhor não fizer, eu nunca mais toco nesse assunto. Uau, mano. O Bazuca, ele veio fazendo um trajeto, comprando as coisas para abrir a lanchonete dele. Ele veio comprando queijo. Ele tinha uma lanchonete que era uma das principais, talvez seja até hoje em Itaboraí. E ele vem comprando todo o material, ele tinha um horário para voltar. Uhum. Esse agora em Guapi seria o último compromisso, teria que voltar. Ele teria que falar, eu falei com Deus, ele teria que me pedir para ir na casa da minha mãe, sem eu falar nada. E ele sabia que ele ia colocar em xeque o horário de abrir e provavelmente ia ficar faltando lá. É como se o Raul tivesse que abrir a loja dele e eu falasse assim, irmão, hoje você não vai. Então, assim, impossível. Eu deixei o negócio assim, não dá. Entendeu? E aí a gente fez, cantamos, pregamos e tal. Aí eu saí, Guapimirim ali, Teresópolis tem muito pé de jambo. Não sei se você conhece essa fruta. Mano, não. É maravilhosa e cai as flores do jambo, assim, fica um rosado no chão. Às vezes aqui tem outro nome, né, mano? Não, jambo só tem um Jambo nome no mundo todo. E aí, cara, é gostoso demais. Eu sou muito da natureza, eu fui lá comer jambo. E ele se despedindo da galera lá, eu já tinha me despedido. E ele vem correndo, a sensação é como se alguém fosse vomitar, sabe? Ele vem assim, passando mal. E ele faz isso, você quer ir na casa da sua mãe? Ele bota isso pra fora sem ele entender o que tá acontecendo. Meu Deus, mano. Aí o que você falou? Você quer ir na casa da sua mãe, cara? Responde, pelo amor de Deus, responde. Meu Deus, irmão. Aí eu falei, não, cara, eu quero. Ele, não, cara, tô passando mal. Eu falei, não, calma. Aí eu contei pra ele, ele falou assim, meu irmão, então vamos lá agora, porque, cara, eu vou desistir, vamos agora. E aí a gente parou na frente da casa da minha mãe. Ele recebeu uma ligação, ela me atendeu, falou, de casa, aí posso entrar? Ela disse, eu não deveria não. Ela me atendeu assim. E aí, naquele dia ele no telefone, eu entrei no quintal e ela começou a falar assim com muita força que eu era muito frio, que eu não tinha sentimento, que eu não ligava pra ela, que um monte de coisa e tudo mais. E por último, ela estava com muita raiva porque eu levei o convite do meu casamento. E tinha um nome de outra mulher como mãe. Né? Então, assim, eu nem imaginei que aquilo ali fosse magoar ela tanto. Mas aquilo foi o estopim para ela, assim. E aí eu entrei dentro da casa dela e falei assim, mãe, olha, eu preciso que a senhora me escute. Porque se a senhora não me escutar, eu vou sair daqui com a impressão que eu tenho sua, não é boa. E eu tô vendo que a que a senhora tem em minha também não é boa. Mas eu tenho pra mim que não é a verdade de um e do outro. A senhora precisa me ouvir. E aí eu contei tudo que eu tinha passado. Eu falei, ó, não tem como configurar outro nome, eu abandono. Tá? Você pode explicar, justificar não. Beleza.
Só que todas as vezes que eu vim aqui, eu queria uma resposta. E eu não quero mais. Porque o que eu tô percebendo é que não é que eu sou frio. Eu pegava o telefone vários dias das mães, mas eu não tinha mais a segurança de falar eu te amo, porque eu perdi o tato, eu perdi a intimidade, perdi o jeito. Eu tive que lutar contra o choro, eu tive que lutar contra um monte de sentimento num Natal, num Dia das Mães, num aniversário. A gente dava as festas, agora eu tinha que mendigar a festa do outro, né? E eu não tive uma adolescência, eu estava num centro de recuperação, eu estava na casa de alguém, eu estava sem documento, eu não tinha como trabalhar empregado, era bico. Então foi muito difícil. Ô, cara. Entendeu? Então assim, mas eu falei, mas eu não quero mais saber do passado. Eu não sei o que eu fiz para a senhora, mas eu entrei aqui por causa de Deus. E eu queria te pedir perdão do que eu fiz. Sem saber, né, cara? Aí nesse Se momento houvesse algo, né? que eu falei isso, ela baixou a cabeça e começou a chorar. Ela falou assim, não, eu que tenho que te pedir perdão. E aí, cara, assim, ó, o Bazuca entra porque ele não acredita. Porque o que eu tô te contando, isso foi aos berros. Uau, velho. E de repente a gente começa a rir, como se nada tivesse acontecido na vida, falando de música, e como é que é a tua vida musical, e agora minha mãe me conhecendo musicalmente que eu não tinha conhecido, e tal, e a gente rindo, contando, falando como é que estava a vida. O perdão Uau, curou cara. a gente instantaneamente. Meu Deus, irmão. Que louco, meu Um irmão. troço maluco. E assim, Incrível, aí mano. agora, né, todas as vezes que eu voltava de viagem, aí passava na cidade dela para almoçar com ela, aí a gente sempre gostou muito de planta, aí eu plantava lá as mudinhas que eu levava na casa dela, aí fazia os vídeos para ela, ela viu, conheceu o meu filho, né? Ela tinha um padrão de vida, umas doenças que era naturalmente para ela estar morta já, nesse momento. E o Senhor esticou a vida dela pra gente viver aí, sei lá, mais uns 5, 6 anos, assim, maravilhosos, assim. Incrível, mano. Né? Pude cuidar junto com os meus irmãos da velhice dela ali. Foi um momento muito bacana, assim. A família se reencontrando, os irmãos. Meu irmão tá aqui agora, meu irmão mais novo tá em Curitiba. Caramba. O mais velho, infelizmente, tive que o sepultar em função dessa vida muito louca. Puxa, mano. Né? Mas deu tempo ainda de evangelizar o meu irmão mais novo, batizar ele, casei ele. Uau, que Foi massa. uma coisa assim, muito Cara, louca. que história, hein, mano? Meu Deus, sensacional, meu irmão. Pois é. Mano, que incrível, mas realmente o perdão, cara, ele é uma ponte que reconstrói tudo, né, mano? Não importa o que o passado, cara, construiu, o perdão, ele tem esse poder de criar uma nova realidade, né? Sim, sim. Mas parte do reconhecimento, né, cara? Porque o reconhecimento é o que vai gerar um perdão, um arrependimento genuíno, que é o que vai pavimentar uma nova história, né, cara? Legal. Então foi muito legal. Você falou isso, ela falou também, e ali criou um ambiente. Instantâneo. Pô, cara. O perdão não tem a ver com o passado. Uhum. Tem a ver com olhar para o futuro. Tem você ficar olhando o que você viveu, quem estava certo, quem estava errado, quem que sofreu, o porquê. Isso não é perdão. Cara, animal. Isso não é perdão. Cara, sensacional, porque assim, a gente vê esse contexto hoje, né? Do Salomão do reggae. Cara, um cantor que tem tocado essa geração e tudo mais, e as pessoas muitas vezes nem imaginam essa história. Mas o que eu acho mais maluco de tudo, cara, é porque com certeza hoje, pra você estar posicionado da forma como você tá, fazendo o que você tá fazendo, você precisa ter uma clareza muito grande de quem você é, Sim. de identidade. E até uma das perguntas que eu vou te fazer mais pra frente. Porque, cara, com certeza, e aí eu falo com certeza com base no meu ponto de vista. Uhum. Quando você começou a fazer reggae cristão, algumas pessoas olharam e falaram, cara, pô, reggae cristão? Será? E você precisou, cara, ter uma convicção de identidade, falar, cara, é isso. Sim. E só que a configuração da sua história, ela não propiciou você pra ter uma clareza de identidade, né? Porque a paternidade dá identidade, destino, da direção. Cara, como que foi pra você se encontrar na sua identidade em Cristo
e você ter essa convicção do seu chamado, de quem você é e realmente tudo que você tem feito. É uma clareza em relação à paternidade de Deus. Essa nunca me faltou. Uau, mano. Sabe, de não só se encontrar com a salvação, o não inferno, sabe? Deus pra mim sempre foi pai. Muito claro. Muito, muito. Como pegar esse copo aqui. Mas isso desde a sua adolescência? Tipo... Desde 11 anos de idade. Cara, que incrível. Desde 11 anos de idade. Quando o Senhor me traz pro evangelho, ele se revela muito no lugar de pai, assim. Então, isso me guardou. Eu tive há pouco tempo em psicólogo, psiquiatra, né? A gente teve uma situação em relação ao meu filho que a gente precisou tratar e junto a família junto e tal. E eu contei um pouco da minha história para uns 3 psicólogos e um psiquiatra. E todos chegaram na mesma conclusão. Todos. Eles não se conhecem, são de lugares diferentes, de cidades, de estado diferente. Eles chegaram assim, olha, o fato de você passar esse equilíbrio, essa situação que você passa, assim, não tem como. Você era para ter dado ruim. Cara. É absurdo, assim, o que o Senhor fez com você. Claro que alguns não usaram essa linguagem, né? Mas eu entendi exatamente. E enquanto o cara tava falando, eu falei assim, meu pai não deixou. O Senhor não deixou isso acontecer, porque era para ter dado ruim. O que você imaginar de convite pro ruim, cara, eu tive com clareza. Várias vezes. Cara, sensacional, mano. Sensacional, porque realmente essa clareza da paternidade de Deus, ela acaba com a nossa crise de identidade, né, mano? Sim. Não que a gente não venha a ter, né? Ainda na nossa jornada, mas tem um salmo que eu amo, cara, que ele fala assim... Ao olharem para ele, não ficaram confusos, né? Do tipo, Sim. Quando a gente olha pro Senhor, toda confusão, ela acaba, mano. Os que olham para ele não ficam confusos. E é incrível, porque, cara, quanta confusão não pode ter passado na sua mente nesse processo. Muita coisa. Mas em Deus você conseguir encontrar essa direção, mano. Sim. Cara, sensacional, hein, meu irmão? Que seja uma mensagem aí que inspire a galera que tá nos ouvindo a realmente entender o poder do perdão. Meu amigo, e como que foi que o reggae entrou na sua vida, mano? Eu sei que você veio do Black Music. Essa pergunta de 1 milhão. Vamos dar uma avançada aí na conversa, que tem bastante coisa. Cara, assim, ó, eu nunca fui do reggae, né? A cidade que eu morei ali, quase que a vida inteira, que é a cidade de Cabo Frio, nunca teve a cultura reggae, né? Como, sei lá, São Luís do Maranhão, alguns lugares ali, Niterói, Sana. Tem lugares alternativos no Brasil que, inclusive, o próprio Paraná, Curitiba, já teve uma cena reggae muito forte, né? Mas Cabo Frio não. E eu não tive influência da cidade. Fui presbiteriano em toda a minha juventude ali, adolescência, né? Então, assim, se eu falasse pro pastor que ia cantar reggae naquela época, ele ia falar, reggae é o diabo que te carrega, né? Não ia rolar. Não tinha como tirar da igreja essa influência. E em casa, eu tinha influência musical da minha mãe, que era totalmente aquela mulher da MPB, né? Aqueles clássicos da MPB, aquelas cantoras da rádio, né? Enfim, minha mãe era do samba, era da bossa nova, não tinha referência do reggae, tinha mesmo. Eu sabia que existia um ritmo chamado reggae, era o máximo. Caramba, mano. Entendeu? Mas eu sempre tive uma convicção, desde quando o Senhor me trouxe para o Evangelho. O Evangelho não podia parar em mim, cara. Porque é uma notícia que eu não posso guardar. Sabe? Eu sempre evangelizei. Isso sempre foi normal na minha vida. Cara, evangelizar, falar, ir para uma favela, levar a cesta básica. Moleque, e vambora. É isso que tá precisando? Então eu ia lá na senhorinha lá, via roupa. Ó, tem uma moça lá que tá precisando de roupa para ir para a igreja. Me dá a tua roupa, levava lá. Então isso sempre foi normal, né?
E já com uns quase 20 anos de idade, ou já com 20, eu comecei a ter um despertamento do Senhor para pessoas alternativas, né? A cidade praiana, embora não tivesse o cantinho do reggae, mas tinha a galera alternativa, né? Ali a galera do artesanato, lá os hippies, o cara de dread, ali o surfista, o skatista, enfim, a galera do rock vestida de preto, do funk. Tribos, né, cara? Não importava qual alternatividade, mas havia uma comunicação do espírito dentro de mim quando passava alguém diferente na minha frente, uma menina com cabelo roxo, e Deus falava assim: fala do meu amor para aquelas pessoas ali que ninguém quer falar. E eu olhava para mim, pô, presbiteriano, combinava cinto com sapato, crente, pô, muito crente. Aleluia, glória a Deus, Jesus te ama, tá amarrado, tá repreendido. É a minha linguagem crente. E eu sabia, eu falei assim: Senhor, eu não vou conseguir falar, esse cara não vai me ouvir, ele não tem a minha linguagem. Cara, mas quem te vê hoje assim, não imagina que você Entende? era tradicional, mano. Pois é, muito, muito. E aí, o Senhor comunicou comigo: eu não quero que você fale nada. Eu era acusado de andar com eles, de comer com eles, enfim. Se relacione, sinta o cheiro dele, abrace, coma junto lá, mas seja sal e luz. E aí eu fui pelo viés do artesanato, porque as barraquinhas estavam ali todo dia. Então eu ia até os caras, eles me ensinaram a fazer artesanato. Eu não cheguei lá para falar de Jesus, para conhecer eles, entende? Um evangelismo relacional, né, cara? Isso, não fui lá para, eu sou crente, eu vim aqui pregar e vou embora. Não, eu falei: cara, quem são vocês? Em que eu vi vocês, eu quero conhecer. Muito bom. Por que o cabelo é assim? Pô, me ensina a fazer essa pulseira aí. E daqui a pouco eu tava com a minha barraca, meu cabelo começou a crescer, embolar, minha barba, eu tava usando bata, a mesma calça do exército, já tinha uns 15 dias. Falei assim: eu tô meio hippie, né? Então o Senhor falou: e aí, tá gostando, cara? Falei: pô, tô, aquela adolescência ali, né, juventude, você está trocando de tudo, sem estilo, feio. Falei: agora eu tô meio mais estiloso, né? Então, isso aí é você sem religiosidade, fica tranquilo. Eu falei: mas Deus, a igreja da cidade tá orando por mim, subindo um monte, achando que eu tô fumando maconha. Mas antes eu não tava orando, filho, fica tranquilo, deixa. Então, assim, eu fui seguindo, entendendo o Senhor naquilo ali. Né? Mas nesse momento você tinha essa leitura de um apoio da igreja? Então, como que era esse contexto? Bem interessante essa pergunta. Mas, deixa eu só terminar como o reggae então entrou. Por quê? Entre eles ali, eu já com minha barraca, trabalhando mesmo, inclusive eu casei trabalhando com artesanato, né? Ali fazendo uma pulseira, aprendendo um cordão, pegando um troco. Eu sempre vi que onde eles estavam, essa galera alternativa, eles estavam escutando reggae. Sempre eu via alguém escutando reggae. Como eu disse, eu não sabia quem era que estava tocando ali. Mas como músico, eu já sabia que era reggae. E eu achava aquilo muito interessante. Eu comecei a falar com Deus. Falei: Deus, eu sei que é o Senhor que cria. Ninguém pode criar. As trevas não podem criar nada. Ou é Deus ou o homem. É Deus dando capacitação ao homem. Deus tem a criação, o homem tem a criatividade. Então partiu de ti. O que fizeram com o reggae, se associaram à maconha, aí é outra coisa. História. A capacidade de criar, eu sei que veio de ti. Tanto é que um parênteses aqui, né? Já veio essa pergunta pra mim: Renato, mas se Deus criou a cannabis, né? A erva, por que não pode fumar? Sim, posso responder isso daqui a pouco também. A minha resposta foi: meu irmão, por que você tem que fumar a parada? Tem um monte de cogumelo venenoso, não é pra comer. Sim. Come lá pra você ver o que vai acontecer. Mas enfim. Mas que louco, né? Sabendo disso, eu fiz a seguinte oração. Falei: Pai,
eu não sei para quem o senhor deu o reggae primeiro, mas eu sei que foi o senhor que deu. Aham. O senhor pode me dar o reggae porque eu tô vendo que é a linguagem para essa galera? Uau, mano. Eu acordei, eu fui para um deck na beira da lagoa com meu violão, nunca tinha tocado reggae. Meu Eu não Deus, precisei escutar ninguém, eu não tinha referência de reggae. Até hoje eu não tenho muitas. E eu comecei a tocar reggae. Meu Deus, mano. Comecei a tocar reggae de maneira milagrosa. Caramba, meu Aí eu irmão. aprendia mais uma nota, fazia mais outro reggae. Uhum. Aprendia, pô, mas Salomão, as letras, quando o cara escuta a menina tatuada, baseado em quê? Ele tem a certeza que você fumou maconha, ele tem a certeza que você foi doidão. Cara, o que aconteceu foi o seguinte, eu nunca fumei maconha, nunca usei droga, desculpa decepcionar alguns irmãos aí. Não, aquela menina tatuada lá, eu falei, nossa, o cara é cola, é cocaína. Isso, eu nunca usei nada, mas eu amei quem usava. Aham. Então, eu fui morar com pessoas para estar ali apoiando esse momento da abstinência. Eu recebi pessoas com a questão da adicção, dependência química em casa, entende? Então, eu estava o tempo inteiro com essa galera, o tempo inteiro. Então, eu sabia as gírias, eu sabia os dramas, eu sabia o que era engraçado, o que não era. Então, eu comecei a associar para falar na língua deles, né? A trazer o evangelho para a linguagem deles. Ali, né, mano? Isso. Entender. Então, foi faz assim que sentido. nasceu o reggae na minha vida, não teve nada a ver. Ah, o cara teve uma banda antes, ele foi muito... Não, sou ex-nada. Sou ex-presbiteriano. Caramba, mano. Cara, mas isso é muito louco, meu irmão, porque a linguagem, ela fala sobre o nível de acesso que você vai ter e o nível de compreensão. Porque assim, o que é comunicação? É como a pessoa entende. Às vezes a pessoa ela fala, cara, mas eu tô falando e não me entendem. Mas é porque talvez você não tá falando a linguagem que faz a Sim, pessoa entender. Sim. E é muito louco isso, porque às vezes a gente não para pra pensar nesse ponto, e eu quero até levantar novamente isso aqui, porque é muito complexo quando a gente percebe a igreja não endossando, cara, algumas coisas nesse sentido, e até nos bastidores a gente tava falando um pouco sobre isso. Mas muitas vezes ela não endossa por um zelo, por causa de que muitos irmãos foram por esse caminho e acabaram ali se distraindo, talvez, se Sim. perdendo no meio do caminho. E é uma linha tênue, porque ao mesmo tempo que a gente sabe que esse aculturamento ele é importante pra gente realmente falar a língua da pessoa de uma maneira assertiva e não ser uma coisa que você leu no livro, né? Ah, eu fiquei sabendo que vocês gostam disso. Sim. Mas é uma realidade. Então, como é que você viveu essa nuance, cara, de ao mesmo tempo não ser olhado como um rebelde? Ah, o cara lá tá fazendo missão sozinho. Sim. Como é que foi? Então, daí, né, a grande importância de uma virada de chave na minha vida. Eu sofri, antes disso que eu tô te contando, eu sofri um breve desvio, né? Fui lá fora, mano, fui aquele desviado que não sabia fazer muita coisa lá fora. Mas quando o Senhor me traz de volta para o Evangelho, ele me traz dentro do contexto do Bola de Neve. Acontece a primeira reunião do Bola de Neve em Cabo Frio, né? Então, a menina tatuada, que era esposa de um outro parceiro. Ah, ela existe mesmo, então. E é uma evangelista nata, né? Esse casal e eu começamos o Bola de Neve em Cabo Frio. Caramba, meu A gente irmão. foi para uma reunião, mas foram meio que deixando a gente ali, né, na pegada. Tinham poucos Bola de Neve ainda no Brasil, pouca estrutura de dar muita assistência. E a gente foi ali e, cara, começou a reunir gente, e levar tocha pra praia, e reunir gente. Quando não tinha lugar para reunir, a gente ia pra praia. E, cara, era da gente sair assim... E pra praia tinha 70 pessoas, assim, no mesmo cantinho. A galera ali era unidade e música. Então, eu não sofri influência do Bola de Neve, né? Nem de fé, porque Você já tava definido ali, né? eu já era um cristão. Aham. E eu também não sofri influência musical do Bola de Neve. Mas se não fosse o Bola de Neve, não existiria Salomão do Reggae. Uau, meu irmão. O Senhor teria que fazer um outro jeito, escolher o Bola de Neve. Por quê? Porque eu não teria ambiente para levar essa galera que eu estava evangelizando. Eu não teria ambiente de paz, até porque, no início, mesmo com Bola de Neve, o que eu estava fazendo era muito radical. Eu estava me infiltrando em bares,
em eventos de reggae, festival hippie. E eu falava assim, Senhor, o Senhor precisa me dar pastores muito loucos, porque eu não tinha esperança que um dia eu estar aqui falando do Salomão do Reggae, que é o Salomão do Reggae da igreja. Que a igreja hoje canta. Não. Uhum. Eu tinha convicção que eu ia ser um cara muito mal compreendido. Uau, mano. Mas que eu só precisava ter pastores que iam compreender. Que uma outra convicção que eu tinha. Não existe missão sozinho. Uhum. Então, eu só pedi isso, Senhor, me dê pastores. Me dê uma galera que... E, cara, isso aconteceu justamente no momento, assim... Mas foi, assim, sincado. Uau, mano. Né? Que legal. Eu nasci para essa evangelização e o balde de neve estava ali. Entendeu? Pra basicamente absorver, ele aterrizar tudo isso, né, cara? E Então, como isso é importante, né, meu irmão? Eu passei ali quase 4 anos, basicamente pastoreando o Bola de Neve. E depois o Senhor me levou para uma igreja que não tinha nome, os irmãos acreditavam assim na igreja da cidade. Sim. Uma reunião bem caseira. Sim, sim. Né? Passamos 16 anos nesse ambiente, já casado com a Daiane. Isso já Salomão do Reggae, já Salomão do Reggae. Carreira e tudo mais. Todo mundo pensando que eu tinha uma igreja do reggae, eu voltava lá para os irmãos, as irmãzinhas usando véu, uma coisa bem tradicional assim. Mano. Mas isso me dava muita sensação de ter para onde voltar. Uhum. Entende? Porque me fez eu não me perder. Você falava de algo antes aqui, né, de pessoas que acabaram se perdendo na carreira, e eu tenho para mim que são pessoas que só vão, elas não sabem voltar. Não tem para onde voltar, né, mano? Entende? Então, eu hoje, por exemplo, eu tento sempre sair sextas e sábados, estar domingo na igreja local, estar durante a semana com a família, né, com algum irmão na minha casa, a gente falando de Deus, cantando, ceando junto. E isso é você, de fato, ter uma vida e que você se alimenta para depois você poder entregar. Porque senão a própria obra de Deus, ela te engana. Pode ser que você esteja muito sincero no que você está fazendo lá fora, mas só está saindo. Daqui a pouco esvaziou, né, mano? Uma hora você não percebe o tanque vazio e dá ruim. Cara, é que nem a história de Sansão, né, mano? A Bíblia fala que ele não percebeu que o Senhor já havia se retirado dele. Sim. Mano, isso é muito pesado, irmão. Sim. Porque ele tá lá e tá fazendo e tá acontecendo. E daqui a pouco ele vai e ele fala, cara, peraí. Tem algo diferente aqui. Sim. Cara, o Senhor já não tava mais lá, velho. E é muito louco porque você não ter essa vida da comunidade, essa vida na igreja, a vida na vida, cara, realmente vivenciando algo que é bíblico, né, meu irmão? Então é até um ponto que eu queria levantar essa bola pra gente poder entender e conversar, porque é um grande dilema, digamos assim, a gente olhar o artista, o adorador, o ministro, ou há um tempo atrás, o levita, né? Sim. Cara, como que um cara que hoje, ele tá... Vamos imaginar, o cara tá desempenhando um ministério, mas ele sabe que ele tem uma nuance artística, porque, querendo ou não, é arte. Mas como ele não se perder nessa celebração, né? Na verdade, essa nuance da celebridade do artista. É um dilema, né, meu irmão? Eu acho que uma das grandes coisas que me fez caminhar assim é não tentar separar essas coisas, né? É como você ser um dentista e lá no consultório você é só dentista, mas você ali não é o irmão, você não é o cristão, ali você é só o profissional. Não, você é o todo, né? Então eu posso estar ali como faço parte da música ali na família dos que creem. Mas ali é o Salomão Rocha. Para quem quiser que seja, porque ali eu sou o Salomão do reggae, eu sou o Salomão Rocha, eu sou o Salomão todo, o tempo inteiro. Eu não excluo a minha arte ali. Eu não deixo de ser artista para Deus. Entende? Então, por exemplo, eu vim de óculos. Ultimamente eu tenho usado óculos assim nessas aparições artísticas, até com mais intencionalidade, porque
Graças a Deus, eu acho que já o tempo que eu estou dentro do meio artístico, ele fala por si só. Se você chegar hoje aí no meio e falar assim, cara, e Salomão, como é que é? Vão te falar. Eu já dei testemunho suficiente para já terem, saberem quem eu sou. Os bastidores vão falar quem é fulano, quem não é. Ali ele é assim, mas meu irmão, o negócio de hotel e não sei o quê. Então, graças a Deus, eu, por exemplo, eu não sou um artista que lanço coisa toda hora. E, pô, nunca me faltou agenda. Por quê? Porque as minhas agendas eu volto 5, 6, 10 vezes porque ficou um relacionamento. Com amizade com as pessoas, com um cara que não é o pastor, o cara que foi me levar no aeroporto, aquele irmão simples que, meu irmão, eu troquei ideia com o cara. Hoje o cara é pastor. Você tá entendendo? Então, assim, hoje eu sou artistão também, boto uma touca, boto um óculos e o cara não tem dúvida mais de quem eu sou. Entendeu? É o fruto, né, mano? O fruto então, vai tipo falar assim, mais alto. cara, eu costumava falar, eu não tenho tatuagem e tal, e eu sou amarradão em quem faz, eu não gosto de agulha. Mas eu sempre falei uma coisa, cara, você não consegue esconder Jesus. Se você tá de terno e gravata, meu irmão, mais alinhado do mundo, você acabou de chegar de Dubai, assim, com a moda do mundo, assim, que cara lindo, cheiroso. Mas se você tem Jesus, cara, Jesus, sabe, transcende a isso. Você vê Jesus primeiro no cara. Você fala, mas meu irmão, que simplicidade, que cheiro de Cristo, que testemunho o cara tem. A roupa fica lá. Você não vai conseguir chamar esse cara de metido porque ele tem que estar com a roupa bonita. Porque as atitudes dele são de Cristo. Aí você pega um cara todo tatuado, piercing atravessado, aí você vai conversar com o cara tá cheio de Cristo. Não tem como, você esquece as tatuagens. Não tem como. Cara, ninguém consegue esconder Jesus, cara. Animal. Se você tem, tem. Se não tem, ninguém vê. Animal, mano. Muito bom. Que sensacional, mano. De verdade, tá sendo muito edificante aqui, mano, essa conversa. Legal. Porque o fruto, ele sempre vai falar mais alto, né, cara? Sim. Hoje, existem muitas vozes que não carregam uma mensagem, né, cara? E esse é um problema, né? Só que quando a voz, ela tá ancorada numa mensagem e essa mensagem, ela é viva, Sim. ela é vida, cara, não tem o que falar, cara. Ela é forte, é uma mensagem Sim. que tem impacto, ela tem acesso, ela tem transformação. Porque eu me lembro um tempo atrás, há anos atrás, sei lá, uns 9 anos atrás, eu também vim desse contexto musical e eu tava escrevendo uma música e Deus falou muito claro no meu coração. Ele falou, cara, eu não quero que você escreva mais uma música. Eu quero que você se torne uma canção que eu queira cantar. Eu não quero que você escreva mais uma pregação. Não quero que você escreva uma mensagem. Eu quero que você seja uma mensagem. Sim. E é tão complexo porque hoje a gente tá nesse contexto midiático, né? De internet, digital, podcast. Pá, a galera vê isso e fala, cara, eu quero isso. Mas, cara, isso não impressiona Deus, né, mano? O que realmente Deus ele tá procurando é um coração contrito, cara. A única coisa que Deus não resiste é um coração quebrantado, mano. Sim. Isso é tão maluco, né? Sim. Porque Deus, o Senhor dos Exércitos, cara, ninguém pode contra o Senhor. Um coração quebrantado, meu irmão. Sim, é impressionante. É impressionante, né, mano? Maravilhoso. Cara, mas me conta uma coisa, cara. Deixa eu falar da maconha aqui antes. Fala da maconha. né? Porque senão fica um negócio... A Maria Joana, né, cara, na música. Não, é Maria Joana? Ali Preta Joana. Preta Joana, faz alusão a isso mesmo, marihuana. Mas aqui, ó, tem pessoas que dizem isso, né? Eu pude lidar com essa pergunta muitas vezes, né? Pô, mas não foi Deus que fez a maconha? Então por que não pode usar? Mas quem disse que não pode usar? Não, vamos usar. Olha o corte, olha o corte. Vamos usar a maconha, irmão, mas calma aí. O Senhor nos criou e o Senhor criou todas as coisas. Pensa no Senhor criando tudo. Ele disse assim, haja. Quando o Senhor estava criando você, ele para de falar. Ele desce no chão da terra. Ele começa a colocar a mão e mexer. Ele faz você com as mãos. Então, o que o Senhor tá dizendo, quando ele sopra a própria vida em você, dele, é que você é a coroa da criação dele. Sabe? Você
foi criado para governar sobre as coisas. Uhum. Isso está escrito lá em Gênesis. Uhum. Sabe? Você vai governar sobre tudo isso aqui. Então, quando algo te governa, trocou. Uhum. Entendeu? Então, por exemplo, poxa, mas Salomão, posso usar só um pouquinho de maconha? Então, agora a gente tem que ir para um outro princípio. Por exemplo, a bebida na Bíblia não é condenada. Mas a embriaguez, sim. Então, o Senhor não admite embriaguez. Ou seja, algo que te tire o senso, o juízo, a consciência. Uhum. E isso é condenável. Uhum. Você não consegue usar a maconha sem se entorpecer. Ela já é uma droga, ela já é uma entorpecente. Mesmo que você não tenha ela como droga, beleza, não é droga. Mas ela é um alucinógeno natural. Uhum. Então, se você usar ela desse jeito, fumando, uma espécie de chá, vai te alucinar. Então, isto é condenado. Uhum. E isso a Bíblia está falando assim, você está deixando de ser coroa para ser cauda. Uhum. Entendeu? Agora, quando eu vejo, por exemplo, o cara usando a cabeça de reino e estipulando um remédio para quem tem autismo, né? Algumas doenças. Sim, Né, cara, várias doenças, né? O severas. canabinoide, né, cara? Isso aí, aí o cara Aham. cria um remédio com um médico falando, ó, tal dose, você vai tomar aquilo ali, não vai te entorpecer, aquilo não vai mudar a tua vida no sentido negativo, não vai te causar uma dependência química, no sentido de que, pô, você daqui a pouco tá em depressão se não tem, Uhum. entende? Então você tá usando a mesma coisa. As pessoas estão falando, foi Deus que criou, então tinha motivo de fato. Uhum. Porque senão a gente não coloca isso em lugar nenhum. Aí Deus criou alguma coisa inútil? Nunca. Animal. Nunca criou nada inútil. Agora ele também te deu uma mente brilhante para você entender o porquê das coisas. Uhum. Então, fumar maconha é usar com preguiça. É sem pensar no que você está fazendo. Muito bom. Entendeu? É Muito burrice. Aí você está sendo escravo e não rei da criação. Sensacional, cara. Muito bom, mano. Essa vai virar corte, não vai ter jeito. Vai até o final o corte. Não, mas é legal, cara, porque vai quebrando muito paradigma, né, mano? Muito preconceito. Sim. E, cara, no fim das contas, você falou uma coisa muito interessante. O diabo, ele não tem um poder criativo, Não. mas ele distorce as paradas, Isso. né? Ele usa as coisas de uma maneira distorcida e a música, a bebida, a planta, Sim. cara, tantas outras coisas, né? E o lance sempre é como você vai usar, cara. Por Sim. meio de qual influência, por meio de qual intencionalidade você tá usando. E, meu querido, vamos lá. Eu queria te perguntar, cara. A música que você faz hoje, ela tem vários canais de acesso, né, cara? E eu queria que você pudesse trazer a sua leitura sobre isso. Hoje você faz uma música que conversa com um cara que é crente, com um cara que é não crente, um cara que é da igreja, e você canta na igreja. Como que você faz a sua música hoje? Qual que é o seu primeiro objetivo, assim? E só um parênteses, eu sei que existem muitas músicas que elas são verticais, né? É uma adoração vertical e ela é uma música em adoração ao Senhor. Só que, cara, dificilmente essa música tem uma mensagem evangelística. Tudo bem, cara, ela fala do Senhor, ela vai evangelizar de alguma forma, mas ela não é tão clara na comunicação evangelística ali, né? Da pregação. E existem músicas que elas são, cara, diretivas, quase uma pregação, né, cara? Um testemunho, como da menina tatuada. Como que você escreve hoje, cara? Quem é o alvo das suas músicas? Eu escrevo como Davi escrevia. Se você olhar Davi escrevendo, eu escrevo olhando para a Bíblia. O que as pessoas não admitem na Bíblia é que o pasto verde está santificado. A água tranquila é um riacho que o cara está do lado dele. Senhor, tu és meu pastor, é o pastor de ovelha, que ele mesmo foi. São coisas da natureza, são coisas que ele está vendo. Ele não está buscando só o céu, o fogo, ou o hosana, o vertical, ou só é bom se é o equibalo, o Yeshua, tem que ser hebraico. Não. Davi estava falando das coisas que ele estava vendo. Senhor, guia a minha vida, como essas águas estão passando aqui. De repente, Davi estava deitado na grama, no seu horário de almoço,
Quando estava apacentando as ovelhas, deitava na grama, no pasto verde, e falava, Senhor, refrigera minha alma como essa... Entendeu? Ele tá vendo que ele tá orando. Então não tá longe dele. Então eu, quando faço música, eu penso em 3 coisas. Eu penso no outro. O outro precisa de Deus. O outro tem uma dor. Eu, por exemplo, fiz uma música que não tem nada a ver comigo. Fiz uma música chamada Jeitinho Down, que foi lançado pelo Trilo, que fala de pessoas com síndrome de Down, trazendo o jeito delas, o jeito bonito de ser, o charme delas, a coisa boa delas. Esses dias me mandaram um vídeo de um artista dançando essa música. O artista tem síndrome de Down. Uau, mano. E ele dançando essa música num circo, numa apresentação. Pô, meu irmão, Incrível, não precisa mais ninguém ver. Isso pra mim é sucesso. Eu fui a voz do outro. Uau, muito bom. Entende? Então eu tô sempre olhando pra alguma coisa. Agora eu tenho percebido que eu tô cercado de pessoas com autismo. Eu tô objetivado em fazer uma música que retrate o drama dos pais. Como um pai se sente e como ele transforma isso em alegria, em vitória, como ele vive diante de um desafio desse. Cara, eu acho que isso pode nos ensinar muito acerca de Cristo. Entende? Muito bom. Então, assim, quando eu faço uma música, eu vou entrar de uma maneira mais pontual, mas só para aproveitar isso aqui. Ah, Salomão, essa música não fala Jesus. Cara, mas você agora conseguiu ser amigo de um cara com síndrome de Down? Pô, então você tem mais de Jesus que antes. Você conseguiu empregar um cara com síndrome de Down, você viu que o cara tem faculdade, você viu que o cara tem capacidade, tem sonhos, é uma pessoa e você também tem síndrome? A dele só é diferente. Então, assim, se o teu preconceito caiu, cara, você tá adorando muito mais do que quando você fica na igreja falando que tá adorando. É isso aí. Você tá entendendo? Então, assim, eu quero me aproximar e te aproximar de Deus como Deus faria se estivesse aqui agora, Jesus vivendo. Então a gente perde o senso da natureza, da vida real. Sim, mano. Você tá entendendo? É isso aí, cara. Às vezes a pessoa, ela quer espiritualizar tanto a parada, e tudo mano. é espiritual. Sim, mas ela parece que ela vive, cara, em outro mundo, meu irmão. Sim, o cara é um ser de luz. Exatamente. E o Senhor te fez homem. Homem e mulher os criou. O cara quer ser anjo, quer ser aleluiado o tempo todo. O cara não dá, não foi isso que deu. E o resgate da salvação resgata a humanidade caída. Sim. Entende? Animal, mano. Muito bom. Então você volta a ser homem, como o humano tem que ser, igual a Cristo. E, cara, querendo ou não, né? Pô, todos nós amamos estar na presença de Deus, né, cara? Sim. E a gente vive na presença, mas estar diante da presença, como o Davi falou, né? Salmos 27, cara. Uma coisa eu peço ao Senhor, eu quero estar todo dia na tua casa. É maravilhoso estar nesse ambiente. Mas, cara, eu brinco muito com a galera da teologia da segunda-feira. Que é o quê, meu irmão? Você saiu do culto, um culto, cara, que a glória veio, meu irmão. Mas na segunda, mano, vai chegar umas notificações ali no seu celular que é problema, mano. Sim. Né? Você tá falando da realidade dos pais autistas. Cara, é um desafio e não tem como a gente querer deixar tudo isso nessa nuance só das partes boas. Tem coisa difícil, meu irmão. Sim. E a gente não pode fechar os olhos pra isso e tentar colocar isso debaixo de um tapete, né, mano? Eu acho isso sensacional, mano. Agora, dando um panorama mais evangélico pra você dessa situação, da mensagem, né? Como eu, por exemplo, penso música. Eu penso música no sentido do evangelho. Eu, por exemplo, eu tive um convite, só pra você ficar mais tranquilo em relação ao meu testemunho, eu comecei a cantar. Já tinha banda em Cabo Frio, já tinha banda inclusive de reggae, e a gente fazia alguns eventos na cidade que eram grandes para a cidade. Né? Um dia eu trabalhava para um escritório, eu sempre fiz jingle. Né? Se quiser jingle, continua. Bora fazer o jingle do Glowcast, hein? Isso aí, por favor. Bora! Cara, muita experiência. Amo jingle, uma das minhas maiores escolas musicais. O Que jingle. massa, mano. E aí, tinha um escritório, né,
de marketing. Vendia propaganda, fazia as coisas para as empresas e me contratava para os jingles. E nós ficamos muito amigos, né? Esse escritório ali, a galera ali. Um dia eles me chamaram lá e falaram assim, cara, a gente é responsável em indicar 3 artistas todo ano, 3 novos artistas para a Universal Music. Uau, mano. Eu falei, pô, legal. E aí veio um cara do Rio de Janeiro, né, que era responsável pela Universal, e para me conhecer. O cara tinha visto um vídeo meu, eu de dread, cantando, presença de palco, a banda, e o cara achou aquilo maneiro. E ele falou assim, ó, cara, mas eu queria que você cantasse uma coisa assim mais Armandinho, quando Deus te desenhou, sabe? Assim, suas músicas são muito grandes, tal. E eu fui vendo o papo do cara ali, maneiro, fui ouvindo ele, e ele falou assim, ó, mas eu tenho uma proposta para você. Era um momento do reggae no Brasil. A gente estava vendo o alto sucesso do Shima Roots, do Nat Roots. Sim. O que Planta e Raiz, o que você ouvia assim, do auge do reggae brasileiro estava naquela época. Era esse o ano. A Universal não tinha um representante. E ele falou para mim assim, ó, é você gravar e virar o representante. Meu Deus, irmão. Da gravadora. Caraca, brother. E ele veio com uma proposta que iria me agradar muito. Eu, como disse, eu vim da família da MPB. Ele falou assim, nós queremos fazer uma regravação em reggae de clássicos da MPB, Luiz Melodia, Djavan, meu Deus, e mano. tal. Eu falei, meu pai do céu, Senhor, me segura. Né? E ele falou, ó, cara, eu tô te fazendo uma proposta de mudar a tua vida. É você gravar, no outro dia você tá famoso. Meu Deus, irmão. Qual que era o mais? Ele é o seguinte, não tinha mais, ele botou a proposta lá. Era isso mesmo? É gravar isso e vem. E aí eu falei, ó, irmão, eu vou ser bem sincero pra você, eu tô muito feliz com a tua vinda aqui, muito grato. Eu não sou contra nada isso que você está falando. Inclusive, eu não tenho problema com nomenclatura. Se você quiser chamar o meu disco de secular caído do mundo, eu não tenho problema com a nomenclatura. Se é gospel, se não é. Agora, eu tenho uma convicção. Deus me deu uma mensagem. Dentro dessa mensagem, me dá uma missão. Eu tenho que cantar o que Ele está me dando. Então, assim, eu não fui chamado para cantar essas músicas aí, que eu amo, cara. Isso é bonito, isso é legal, isso é Brasil. Não tenho nada contra. Mas, cara, eu não fui chamado para fazer isso daí. Eu tenho esta convicção. Não preciso que você tenha. Eu respeito você ter vindo aqui. Cara, pô, eu te agradeço. Mas eu não tô livre para cantar essas 10 músicas aí. Caramba, mano. Cara, aquele cara voltou pro Rio muito irritado. Um mês depois ele volta na cidade. E ele vai atrás de mim de novo. Eu tô falando de uma Universal indo atrás de um artista 2 vezes. Caramba, mano. E o cara foi lá e falou assim, ó, Salomão, a gente pensou, cara, mas olhando aqui, cara, hoje, olhando nível Brasil, tem que ser você. Eu falei, que isso, cara? Não, cara, vamos fazer o seguinte, você grava aquelas 10 músicas lá que eu te pedi, a gente faz um álbum com 13 e você coloca 3 músicas suas. Ele tentou dar uma melhorada ali, uma temperada na proposta. E eu falei, irmão, a questão não é essa. É que eu não fui chamado para cantar essas 10. Uau, mano. Eu nem sei se eu vou gravar. Mas se um dia o Senhor me permitir gravar, que esse nem é o meu objetivo, irmão. Mas se um dia o Senhor me permitir, vão ser as músicas que Ele está me dando. Rapaz, esse cara saiu irritadíssimo comigo. Meu Deus, mano. Eu não sei quantos anos depois. Cara. Mas muitos anos. Muitos anos depois. Eu recebi uma mensagem nos directs. Nessa época, acho que não tinha Instagram, pra você ter noção. E o cara falou assim, você não vai lembrar de mim. Essa mensagem que eu tô contando deve ter uns 2 ou 3 anos no máximo. Ele falou, você não vai lembrar de mim. Eu estive em Cabo Frio, era um representante, diretor, assim, não sei o que lá, da Universal. Eu fui lá, fiz uma proposta para você. Cara, você me deu umas respostas que eu não entendi nada. Eu voltei, você me deu outras respostas, fiquei muito irritado. E hoje, Salomão, eu sou um irmão em Cristo. Uau, e eu entendo tudo que você falou. E eu tô vendo você hoje na Universal
cantando as músicas que Meu o Senhor está Deus, te dando. mano. Cara, Então, assim, incrível, meu irmão. que fique claro para as pessoas o seguinte: a minha mensagem, eu não vou negociar. Eu não vou negociar isso. Eu acredito em música a partir da igreja. Acredito nas outras também, não tem problema não com música secular. Eu não tenho problema com. Eu não acho que secular e música mundana seja a mesma coisa. Uhum, Entende? Eu sim. acho que eu sou contra aquilo que é profano, Com certeza. mundano, entende? E eu vejo coisa profana dentro da música gospel. E tem muita música que é secular, que tem mais Muito princípio do que né? algumas Então, gospel, né, e mano? outra coisa, as pessoas parecem que não vivem. Eu, por exemplo, tenho de vez em quando que a gente, pô, não tem grana, mas tem criatividade. De vez em quando eu faço um jantarzinho pra minha esposa, Aham. acendo uma vela lá e tal, e, cara, não boto deixa queimar pra tocar. Cassiane, Entendeu? 500 graus. Tem Cara, como, meu você irmão. botar uma música romântica. É isso Que aí. eu lembro agora, Djavan, já, pô, de 70 e tantos anos, começa a cuidar de orquídeas. Aham. E cuidando de orquídeas, o cara vai lá, se encanta por uma obra de Deus, as orquídeas. Tem até vontade de cuidar também. Aí ele faz uma música com o nome das orquídeas. A música inteira é uma trama contando uma história com os nomes das orquídeas. Que música pura. Aham. Aí você fala assim, isso aí não é de Deus porque não fala Yeshua. Não, isso daí não é para sua devocional, isso não é para cantar na igreja. Pô, meu irmão, mas você também falar que isso daí é do diabo, pô, você tem que estar com a mente muito fechada, entende? Uhum. Porque Deus não é o Deus da igreja, sabe? A igreja é a igreja de Deus, Uhum. Uau, mano, isso é forte, cara. entendeu? A igreja, Deus contém a igreja, Aham. mas a igreja não consegue limitar Deus dentro dela, É entendeu? isso aí, mano. Então, assim, cara, o sol nasce aí para todo mundo, cara. E tá todo mundo sentindo o calor, observando o que é bom, o que é ruim. Então, o sol tá inspirando muita gente, não só o Uhum. crente, Uhum. entendeu? Uhum. Então, assim, a gente tem que observar, né? Nárnia, ó, lá no teu mundo eu tenho um outro nome, né? A gente tem que observar, Aham. cara, Aham. que Deus é maior que a igreja. Agora, eu não tô dizendo, banalizando a mensagem de Cristo. Aham. Tá? Cristo, Jesus Cristo é o único caminho Uhum. para Deus como Pai. A única forma de você ser família de Deus, ser salvo, ser perdoado, justificado é Jesus. Então vamos você sair buscando Deus aí fora em tudo. Igual a Entendeu? última Não, declaração Deus do está em Papa lá, tudo. né? Não é isso que eu estou falando. Não se engane. É isso aí. Eu creio em Jesus Cristo unicamente como Senhor e Salvador. Mas eu não acho que Deus não tem manifestações também em outros lugares. A graça dele não se estenda. Uhum. Entende? O que a teologia reformada vai chamar de graça comum. Uhum. Né? Você vê, pô, o cara que montou esse estúdio aqui cheio de beleza. Pô, meu irmão, esse cara tem uma graça de Deus, mesmo que ele não seja crente. Uhum. Você está É isso aí, entendendo? é isso aí. Então, eu acho que eu faço música olhando em comunicar Deus. E aí eu gostaria de tentar fechar esse assunto dizendo o seguinte, de um assunto que eu tenho chamado de simpatia do evangelho, né, que a gente tecia aqui no início. Uhum. Que é o seguinte, você vai ver onde que começa a igreja. Começa ali em Atos, com a chegada do Espírito Santo. Só é possível ser igreja Uhum. a partir desse acontecimento. Uhum. Então, no maior acontecimento para a igreja após a morte e ressurreição é o Espírito Santo. E quando ele chega, ele estabelece um sinal, que é o seguinte, ele estabelece línguas como de fogo, Uhum. tocam aqueles homens, e naquela festa que vinham pessoas de várias etnias e países, e lugares, culturas diferentes, a Bíblia vai dizer que o milagre proporcionou um fenômeno que o cara que falava na sua língua local, na sua língua de origem, mas quem ouvia na língua de origem. Uhum. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo estabelece como sinal, e assim, visivelmente ali o único, a gente tem que se agarrar nesse detalhe, Sim. é diálogo. Eu falo, você entende. É isso aí. E logo após,
a gente vai observar o testemunho da igreja. Ah, é porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, partir do pão, e tudo isso muito santificado, e a gente vai valorizando isso tudo. Mas no mesmo texto, de um grande testemunho da igreja, nas orações, perseverava no tempo, está escrito, e a igreja caiu na simpatia, na graça do povo. Opa! E o Senhor acrescentava os que haviam de ser salvos. Calma aí, o que está acontecendo aqui? A igreja não se tornou uma inimiga cultural. A igreja, embora tenha uma mensagem que é inimiga da carne, inimiga do pecado, não é teu inimigo. Então, diálogo não é o que a gente faz quando a gente está pregando o evangelho hoje. A gente está catequizando a pessoa. Olha aí. Forte, hein, mano? Porque aí a gente fala aqui, ó, Muito você bom, precisa do evangelho e sai. Tchau, é isso. Não, mano. diálogo. Para eu ter a simpatia de alguém, a primeira coisa que a pessoa vai perceber é se eu escuto ela. Então, a pessoa já tem uma verdade dela. Ah, mas não é a verdade que liberta, mas é a verdade dela. Para eu conseguir passar a verdade que liberta, eu preciso respeitar a verdade estabelecida. Porque eu não consigo pregar o evangelho sem íntima compaixão, sem sentir a sua dor. Não era assim que Jesus fazia. Ah, não, Jesus ele escrevia no chão, ele sentia a dor da pessoa. Ele entendia as pessoas. Então aí a pessoa tinha as barreiras caíam. Pô, esse cara tá aqui comigo, pô. Esse cara me ama. Esse cara gosta de mim. Ele não está dizendo que tudo que eu tenho é do capeta, não. Ele me entendeu. E ele está me dizendo uma boa notícia. Rapaz, eu fico imaginando você usando isso daí para Deus. Eu fico imaginando isso aí santificado. O poder que isso aí tem em Cristo. É outra notícia. Nossa, meu irmão. Você está entendendo? Então isso é simpático. Essa música não, essa coisa não. Pô, esse cara é chato, meu irmão. Pô, um monte de crente idiota, meu irmão, que, pô, só sabe falar, não me escuta. Eu faço isso aqui a vida inteira, pô. Eu vou pegar e vou jogar isso fora? Como assim? Então não tem respeito, vocês não me respeitam. Então não quero escutar vocês. Você tá entendendo? E aí cria a repulsa, né, mano? Agora a gente conseguiu uma repulsa maior. Depois que a gente passou a vincular o evangelho com frentes políticas, bandeiras políticas. Você imagina se o cara é de direita, você declara que é de esquerda, como é que você vai pregar o evangelho para ele? Se a sua bandeira virou o contrário dele. Se você é de esquerda ou de direita, vai pregar... Irmão... E, cara, no fim das contas, a gente vai perceber que o que culmina toda essa polarização política é a falta de diálogo. Pois é. Porque, cara, amigos que eram assim, cara, íntimos, começaram a brigar porque não tinha diálogo, meu irmão. Mas tá tudo bem o mundo fazendo isso. O mundo tá brigando. Beleza, é próprio do homem caído, guerra. Agora você tem Cristo, você vai pegar uma bandeira que não é sua. Eu não tô falando que você não deve votar. Vota, cara, fica quieto. Ninguém precisa saber do teu voto, não. Até porque a tua confiança não tá nisso. Não é possível que você seja crente e seja burro o suficiente, lendo a Bíblia, que a nossa razão, a nossa bandeira, o nosso rei é o Senhor Jesus. Então, meu irmão, isso daí vai dar tudo ruim mesmo. Só volta com esperança ali, você tem que fazer o máximo que der. Mas, cara, quando alguém te perguntar, mas você é de qual partido? Irmão, eu tô aqui para te amar. Sou do partido que te ama. Sou nem de direita, não sou de esquerda. Ah, vocês então, não, eu votei lá, mas eu só não quero falar. Vamos falar de outra coisa. E isso cria simpatia. O cara não vai ficar contra você. Ele vê que, pô, meu irmão, sabe, o cara não tá com a bandeira aqui lutando contra mim. Você tá entendendo? Então, um assunto santo que tá escrito ali é essa simpatia. Animal, mano. Então a gente precisa ouvir. Aí, trazendo para o ambiente cultural, a igreja hoje, o que ela faz? Ela só canta a música dos Estados Unidos, igreja brasileira. A música britânica. Ela só canta a música lá de fora. O brother hoje tava falando, rapaz, eu gosto de sertanejo. Por quê? Porque você é brasileiro. Tem que gostar mesmo de sertanejo. É estranho se você não gosta. Entendeu? Dependendo se você mora em Goiânia, então. Você é um blasfemo se você não gosta de sertanejo. Aí eu tive em Caruaru. Aí a igreja tocou 6
versões, assim, americanizadas. E aí eu cantei ali 3 músicas, aí de um culto pro outro, eram 2 cultos, eu senti fome, aí eu fui na rua comer. Aí só tinha um bar, assim, de esquina, eu fui, peguei um salgadinho, alguma coisa. Aí a 50 metros da igreja, entre o bar e a igreja, 50 metros pra frente, tinha um forró pé de serra em frente de um coreto. O cara com a sanfona, Caramba, e triângulo, zabumba, e a galera dançando ali, alegre. Uhum. E eu falei, Senhor, me segura. E na hora Deus falou comigo, falou assim, filho, olha o que a igreja tá falando pra essa galera sem falar. Porque se o cara entra na igreja e ele não escuta nada do seu povo, eu tô dizendo pra ele o seguinte, o que você tem é tão demonizado, é tão ruim o que você faz, que para você ser de Deus, você tem que abandonar essa porcaria aí. A gente só considera santo o que vem de fora. É isso que a gente tá falando, pô. Quando eu chego em Curitiba, eu já tenho música que fala de chimarrão, que fala do parque, que fala do IP amarelo, eu já tenho. Uhum. Aí eu pego os compositores daqui, eles falam do equibalo, do céu, do hebraico, do aramaico, do fogo. Cara, mas por que você não entrega o pinhão para Deus? Cara, o que vocês sentem comendo pinhão, por que vocês não traduzem isso em poesia e adoram a Deus no domingo? Por que que não? Cara, quando é isso é o salmo. Senhor, que a minha boca se alegre como alguém que toma chimarrão e pinhão. Normal, irmão. Entende? Só que a gente está jogando a nossa poesia para longe das pessoas, porque a gente se acha santo demais. Entendeu? Então a gente não se aproxima das pessoas. Eu chamo de adoração horizontal. Quando eu consigo fazer que o outro entenda a Deus. Uhum. Entendeu? Eu não disse Deus, mas ele entendeu. Eu não falei Jesus, mas ele entendeu. Animal, cara. Uau, hein, mano? Doideira. Sensacional, meu irmão. De verdade, porque eu gosto muito de olhar pra cruz e entender que ela tem um elemento vertical e tem um horizontal, né, mano? Muita gente está... Obviamente, isso é muito bom, olhando pro vertical e, cara, Deus é origem, Deus é destino, Deus é aquele que era, é e há de vir. Mas, meu irmão, tem o próximo, mano. Sim. Se a gente se apegar ao mandamento que Jesus falou, cara, de tudo isso aqui, ó, cumpra esses 2, cara. Ama o Senhor, ama o seu próximo. E é muito importante a gente pensar nisso, cara, porque eu gosto muito da mensagem de Maranata, Jesus, Sim, volte. sim. Cara, eu amo, queima no meu coração. Sim. Mas, cara, o meu coração, ao mesmo tempo, ele também se compadece da galera que não conheceu a mensagem ainda, cara. Sim. E, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, meu irmão. Estamos aqui ainda há tempo. E a gente precisa entender que Deus está nos dando as ferramentas, seja o reggae, seja os negócios, seja o design, seja a gravação de um podcast. Cara, seja o que for, são ferramentas pra gente ouvir o próximo, amar o próximo. E, cara, eu queria que você pudesse, Salomão, compartilhar, cara, alguns testemunhos, meu irmão, de algumas músicas, algum testemunho que você falou, cara, eu não imaginava que a minha música ia chegar num coração como chegou. E, cara, eu acho que isso testifica, né, e legitima tudo que a gente tá conversando aqui. Cara, testemunho é toda hora, cara. Mas eu escuto muito assim, ó. Cara, meu marido não escutava nada da igreja. Nada. Tem um motivo. E aí, de repente, agora o cara, ele se converteu ouvindo tuas músicas. Uau, mano. Isso não é incomum. Eu cheguei num aeroporto Santos Dumont, Rio de Janeiro. E aí eu gosto muito de café. Inclusive, vamos falar do café aí. Eu curto café especial. E o brother que tava comigo, Vinícius, meu violonista, ele toma qualquer café. E aí, cara... Aí não, hein? Ô, Vinícius, para aí, mano. Ele toma qualquer café, não tem muita exigência, não. E ele chegou assim, ele se adiantou, ele foi vou tomar um café aqui. E eu olhando uma loja de café mais adiante, do café que eu gosto. Eu falei, pô, mas se eu for pra lá, eu perco a comunhão aqui com o cara aqui. Mas se eu ficar com ele, eu vou ter que tomar esse café ruim. Aí eu falei, não, vou tomar um café ruim. Sem falar nada com ele. E aí, pedi o café lá e sentei com o Vinícius. Chega um cara e fala assim, cara, eu tô te olhando aqui, você é o Salomão do reggae. Eu falei, rapaz, de vez em quando sou. E aí? Ele, cara, eu tô convertido há 15 anos.
nada chegava em mim. Irmão, eu não fumava maconha, eu engolia. Eu era aquele cara que deu errado. Todo mundo queria me evangelizar, não sabia como. Um dia alguém pegou e me deu um CDzinho seu gravado. Irmão, aquilo me deu uma sede de ler a Bíblia. E eu lendo a Bíblia me converti. Ninguém pregou pra mim. Meu Deus, mano. Que incrível, meu irmão. E aí esse cara tava abrindo uma loja em Cabo Frio. No dia que eu cheguei pra ir pra Cabo Frio. Ele tava chegando, ele era aqui de Joinville, aqui, sei lá, algum lugar pra cá. E ele tava indo pra lá. Uma coincidência. E ele chegou lá, eu quero te presentear. E abriu uma loja assim que tinha cuidados estéticos para mulheres e não sei o que. Aí presenteou minha esposa, a gente ficou amigo, lá, amigo até hoje. Ele voltou pro lado de cá. Então, assim, esse tipo de testemunho, cara. Eu fui em Itaboraí uma vez e ali eu estava de carona, me deixaram no hotel. Eu sabia que eu ia cantar aquela noite ali. Eu não sabia exatamente aonde, eu não me... Que legal. Boba. E eu não me importo muito, assim, com onde eu vou cantar. Eu não gosto de saber muito. Porque a expectativa deve ser a mesma. É adorar o Senhor e fazer a mesma coisa. Não importa tamanho, onde, quem. Então eu tava ali no hotel esperando, cara. Só que deu 6 horas da tarde, deu 6h30, deu 7 horas da noite, 7h30, 8 horas. Eu falei, pô, essa igreja não vem me buscar, me esqueceram aqui. Culto tarde esse, cara. Era 9 horas, bate um cara lá. Meu Deus, mano. E aí, meu irmão, eu vou pro carro, o cara falando comigo, ele para de frente de uma igrejinha. E a igreja era aqui, frente da porta do carro, do carona. E a galera da igreja até me conheceu. Ele falou, chegou. Eu falei, pô, aqui? Contei pra igreja. E ele falou assim, aqui. A mão dele tava mais pra cá. Eu falei, aqui? Ele, não, aqui. E eu olhei pro aqui dele, tava escrito Bar do Cholas. Ô, louco, mano. Eu falei assim, mas é um bar. Ele falou assim, aí que você vai cantar, pô. Eu falei, mas como assim? O que vai rolar hoje aí? Ele falou, nós não somos crentes. Mas é um bar familiar, todo mundo que frequenta isso daí, todo mundo se conhece e tal. E, cara, todo mundo escuta as suas músicas. Aqui você é conhecido pelos doidos. Meu Deus, meu irmão. E aqui a gente faz todo ano uma noite que a gente chama de Noite do Noel. Amigos do Noel. E eu falei, o que se trata? Ele falou assim, ó, tudo que é vendido hoje, a bilheteria, água, bebida, comida, tudo. Amanhã a gente junto decide para qual orfanato, asilo a gente vai. Meu Deus, mano. Um bar. Meu Deus, irmão. Um bar fazendo isso. Aí eu falei assim, nossa, cara. Aí eu fiquei preocupado. Eu falei assim, cara, mas vocês não vão vender nada. Tipo assim, como que eu vou lotar um bar? Mas não chamaram mais ninguém. Não, irmão, vai lá. Aí eu cheguei, tinha umas mesinhas assim, redondas, mais altas. Aí eu pedi uma água. Né? O pessoal chegando com cerveja, me abraçando. Parecia que eu tava ali na roda, ali, tranquilo, né? E aí tal. E o cara, meu irmão, me tratando muito bem, o que você quiser e tal, sei o que lá. Daqui a pouco chega um rapaz. Você lembra de mim? Eu olhei pra fisionomia dele e falei, rapaz, eu lembro de você. Não consigo lembrar a situação. Ele disse assim, ó, há 1 ano atrás, eu estava no Malibu, no Calçadão, Cabo Frio, cantando Legião Urbana, chorando, depressivo, sozinho na praia. Você parou e disse assim, pô, posso cantar umas músicas pra você? Aí você me ouviu cantar e pegou o violão, cantou as músicas suas. Menina tatuada e tal. Aí a conversa lá, ele disse pra mim, eu voltando agora, 1 ano atrás, ele disse assim, cara, você é crente? Eu falei, pô, meu irmão, tô tentando, e você? Ele, pô, eu sou desviado. Ele falando, 1 ano atrás agora, eu entrando na história agora cantando. Eu falei assim, eu não acredito em desviado. Ele, como assim, cara? Sou desviado. Eu falei assim, não é. Sou. Foi como você sabe e ele não sabe. Como você sabe que está afastado e aquele cara está vivendo as doideiras ali como se nada tivesse acontecendo. Por que você sente e ele não sente?
E como assim? Eu falei, cara, o Espírito Santo tá aí dentro ainda. Não é possível que você esteja triste por estar afastado e aquele ele tá afastado e não sabe. Entendeu? Sem que alguém não esteja te comunicando isso aí dentro do seu interior. Você ainda é filho, o Espírito Santo está dentro de você, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então, meu irmão, eu não sei o que te afastou da comunhão dos santos, mas vamos voltar, meu irmão. O que você acha que te afastou? Ele falou, pô, é que eu sou músico da noite, eu toco da noite. Eu falei, mas eu também toco de noite. Aí ele falou assim, não, mas eu toco aí na doideira, cara, barra e tal. Eu falei assim, meu irmão, tá tudo errado. Eu falei, ó, não tem problema nenhum você tocar na noite. Ele, mas como assim, cara? Tá me afastando de Deus. Eu falei, não tá. Cara, um bar à noite não afasta ninguém de Deus, não. Você vai fazer o seguinte, você vai selecionar bem esse repertório. Você não vai cantar nada que fira os princípios de Deus. Você vai voltar para uma igreja, irmão. E você vai continuar nesse bar trabalhando até que Deus te peça isso. Aí se ele não pedir, a única coisa que você vai fazer é o seguinte, acabou o trabalho, cumprimenta todo mundo, vai embora. Não fica nas doideiras, no adicional. Vai lá, trabalha e vai para sua casa. Se o Senhor quiser isso aí, ele vai fazer isso aí de um jeito que você vai ter muita paz. Muita paz. O Senhor não me quer mais ali. Cara, calma. Prioridade do Senhor não é isso, não. Prioridade é caráter. Primeira coisa que Deus faz não é tirar o cigarro, a maconha, o bebê. Não. Quem é você? Entendeu? Calma, irmão. Continua lá. Aí esse cara tá me contando agora isso um ano depois. Ele falou, eu trabalho aqui nesse bar. Eu vim, voltei a caminhar com o Senhor e continuei trabalhando aqui. Saí de uns lugares mais barra pesada. E toda vez que eu ia cantar aqui, na passagem de som, eu comecei a tocar as músicas suas na passagem de som. Meu Deus, mano. Aí aquela mesma música, os caras pediam 3 vezes na noite. Hoje, eu só consigo cantar as outras músicas depois que eu canto umas 10 músicas suas. Meu Deus, mano. Que doideira, meu irmão. Falei, rapaz, que doideira. Aí eu comecei a cantar nesse bar e o som parou. E eu cantando Não Venha Por Cima, que tem uma parte que fala agora onde ele está, não há lugar mais alto, a destra do Pai poderoso. Rapaz, o som falhou. Saíram uns 30 caras assim da mesa, e num palanquezinho de madeira, eles subiram ali, uma cerveja na mão e gritando, agora onde ele está. A capela, irmão. Adoração rasgada dentro do bar. Caramba, mano. Uma mente religiosa agora deve estar falando, pô, será que ele está incentivando então a gente cultuar o cara no bar? Cultuar a Deus no bar? Bar Church. Né? Não, cara. Mas eu tô te dizendo que há sede. Uau, meu irmão. A adoração. A gente ali querendo Deus. Eu cantei mais umas 3 vezes nesse bar, todas em ações assim. Cantei no aniversário de 1 ano do filho do Cholas. E agora tive, há pouco tempo, o bar não existe mais, o Cholas faleceu, mas eu tenho certeza que o evangelho foi o que mais marcou aquele bar. Meu Deus, mano. Cara, que testemunho, hein, mano? Você tá entendendo? Meu Deus, mano. Então, assim, cara, tem testemunho aqui pra podcast a beça. Ô, vamos cantar uma música, então? Vamos tentar. Bora! Ó, tem um violão aí. Já deixei pré-afinado. É ao vivo ou dá Ao pra dar um vivo. corte aqui? Como é que é? Vamos ao vivo, mano. É ao Quer, vivo? quer... Dá pra ir no banheiro. Quem sabe faz ao vivo, meu. Ah, tá com uma paletinha aí, ó. Opa, falei, opa. Aí. Afinação já foi. Eu não toco violão de aço, cara. Pô, eu falei pra você, cara, não tenho de nylon aqui pro reggae, né, mano? Desafinou aí? Galera, enquanto o Salomão tá afinando aqui, ó, o Salomão trouxe um café aqui, ó. Café especial Zé Maria. Isso aí, Zé Maria. Da onde vem, Salomão? Cara, o Zé Maria é do Espírito Santo, ali na região perto de Aracruz. Eu tô trazendo esse café agora, eu, Douglas,
né? Eu vou deixar depois o contato dele aí nas descrições. Vamos colocar no link da bio, hein? Link Isso, da bio. vai estar agora nos mercados aqui. É um café que bate sempre 88 pontos. Ele tem notas aí de melaço, a frutas vermelhas, a acidez dele é maravilhosa. Né? Quem toma café especial já está entendendo um pouco o que eu estou falando. É um café muito fácil, um café também de entrada para quem está entendendo o mundo dos cafés aí. Então, Zé Maria, maravilhoso, um café muito fácil de tomar. E como que a pessoa pode comprar, Salomão? Então, eu vou deixar um contato aqui, que para eu saber o contato eu teria que deixar. Mas a gente põe no link da bio, então? Vou botar no link da bio, link da porque ele tem uma loja de produtos naturais, que já vai estar lá. É aqui no centro de Curitiba, mas o mesmo Douglas, meu parceiro, ele vai estar sendo responsável de colocar esse café em alguns mercados. Legal. Aqui. Então, mas eu já vou deixar o contato dele, que aí se você quiser, ele recebeu agora uma carga aí de 300 cafés desses aí, você já pode muito bom conseguir, tá bom? Mas não vai parar de ter agora, nós vamos ter essa referência. Tá começando a onda do Zé Maria aí. Muito bom. Né? Zé Maria era o nome do fazendeiro que, enfim, cuidava dos cafés. Os filhos dele agora tomaram conta do negócio. Muito bom. Descobriram que o café é maravilhoso. Vamos lá? Vamos embora? Igual cara, a você? Manda ver, meu irmão. Deixa Deus te usar aí, varão. Bora. Bom, a gente vai cantar uma música só? Como é que vai ser? Vai cantar mais de uma? Cara, faz um... Como que é? O potpourri aí? Popurri? Bora. Rapaz... A forma que eu canto essa canção não altera o que tenho no coração. Para o meu Senhor, minhas tatuagens, meu jeito de ser, não espantam, não botam pra correr aqueles que querem a verdade. Eu já sei o que vai dizer, que eu sou diferente, pode crer, só que dentro de mim existe um ser igual a você, igual a você, igual a você, que anda de terno e de gravata, igual a você, que anda de carro magnata, igual a você, só faz comprar no shopping da Barra, igual a você. É, meu amigo, bom demais. Eu lançar uma música muito interessante, eu falo do salmo de hoje, e olhando para a realidade, né, das blogueiras. Blogueirinha é o nome, né? Blogueirinha, porque, cara, eu tenho uma filha, que daqui a pouco ela pode estar virando uma digital influencer. É uma coisa muito constante hoje, a gente está aqui trabalhando com a internet, né? Só que a igreja, ela vai dizendo, ou que é do diabo, né? A igreja que fala assim, essa música é do diabo, esse quadro não é de Deus, isso aqui é a gente que fala. Geralmente o cara lá não fala isso. Ele fala, não, isso aqui é rock, isso aqui é reggae, isso aqui é funk. Geralmente a gente que fala. Quando a gente não fala que é do diabo, a gente simplesmente não fala nada. E como você bem disse, como ele não pode criar, ele se apodera, ele transforma, né? Então eu estou vendo que o termo blogueirinha começou a ser muito mal usado. Eu falo assim, mas quando esse termo é mal usado, eu estou desrespeitando a história dele. Foram irmãs, mulheres dignas, independente de ser crente ou não, que com um bom trabalho foram para a internet e levantaram uma bandeira de trabalho, de dignidade. Sim, sim. Eu falei, pô, o que a igreja faz em relação a isso? Então, Blogueirinha conta a história de uma mulher que trabalha com a internet, mas ela posta motivada pela sua gratidão a Deus, ela fala do seu devocional, ela tem horário de trabalho, ela é responsável. Que legal, mano. Entende? Então, assim, eu acho que uma das funções que nós temos como igreja é, você está dizendo que isso aqui é ruim. Qual a opção boa que você está dando? Você tá entendendo?
Tudo bem, isso aqui se tornou ruim mesmo. Vamos ter cuidado mesmo. Mas em contrapartida, cadê a blogueirinha boa? Entendeu? Cadê isso aqui bom? Então, blogueirinha faz parte muito disso, bom. do salmo do hoje. Bora! Blogueirinha, 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 tê. Hoje ela acordou, blogueirinha, tão feliz e querendo postar. Blogueirinha, blogueirinha, blogueirinha. Mas tá tudo tranquilo, hoje a ponte não engarrafou. Deixa postar no partir do pão, comunhão, e no pôr do sol te encontrar. Colocar os pés na areia, levantar as mãos, te adorar. A sua alegria ela posta todo dia por gratidão. Se o dia tiver bad, vai pedir no direct sua oração. Sabe que nem tudo é sorriso, trabalho e compromisso. Ela é correria. Hoje é sexta-feira e por isso, só no final do dia, ela volta e fica on no partir do pão. Que massa, muito bom. E no pôr do sol te encontrar. Colocar os pés na areia, levantar as mãos, te adorar. Muito bom. Sensacional, vamos aplaudir aí, time! Bom demais, cara. E sensacional, mano. E eu vi que você faz parte de um trio também, né, Salomão? Cara, sensacional. Faço parte do Trilo. 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 Uhum. No Instagram aí, Trilo Oficial. O Trilo propõe isso também, a adoração horizontal. Embora a gente está preparando um disco agora mais para a igreja, assim, vamos dizer isso, né? Mas o Trilo é poético, brasileiro, percussivo e original. Então, o que a gente está tentando dizer para o jovem da igreja de hoje? Cara, respira o que você é, o que você tem. Faça isso para Deus. Entende? Não tenta se moldar a formatos. E eu não sou contra nada. Né? Eu citei o worship aqui um tempo atrás e acho sensacional. Embora eu não goste tanto, eu acho sensacional que tenha. Olha aí, Salomão. Como que é, Salomão? Eu canto. Né? Não é uma coisa que eu sou contra. Só uma coisa que esteticamente eu prefiro a música brasileira. Só que assim, eu já cheguei a ser radical. É mesmo. De falar assim, cara, não toco isso, não quero isso, que horrível. Eu acho que musicalmente a gente perde quando a gente só toca o worship. Eu tenho várias críticas musicais. Mas tudo bem. Vamos que vamos. Só que para mim, a igreja brasileira ela não pode, não deveria monopolizar ritmo nenhum. Por exemplo, se ela só toca, uma igreja agora decide tocar só baião, ela deixou de ser brasileira. Ela está sendo regional. Entende? O que é Brasil? O Brasil é essa diversidade. O Brasil é essa possibilidade. São várias nuances, são influências. Então, se você agora não observa mais ou menos onde você está e tenta propor isso para Deus, a sua originalidade, você não está sendo brasileiro. Se você não está sendo brasileiro para Deus, desculpa eu te dizer, você está entregando uma cópia. Você está entregando uma coisa em segundo lugar, que não nasceu em você primeiro, nasceu lá. Nasceu no outro, não vem de você. Você é brasileiro, desculpa eu te dizer. E querendo ou não, é incrível que você seja brasileiro. Então, assim, cara, seja livre para compor e entregar a Deus a sua brasilidade. Porque tem algo de Deus dentro dela, sabe? Só você viajar aí aqui na Europa. Não precisa ir na Europa, não. Vai em Curitiba. A Europa brasileira! Você vai ver que o jeito brasileiro é um jeito caloroso, um jeito, um monte de riqueza que nós temos que o outro povo não tem. Animal, cara. Entendeu? Gente, tá demais esse papo aqui, hein, meus amigos. Salomão, um prazerzaço, cara, conversar contigo, mano. Todo meu. Estou saindo aqui mais inspirado. E o meu desejo, realmente, esse podcast é o podcast
de final de ano. Legal, que honra, né? Que alegria. E a gente realmente acredita que isso aqui possa ser uma mensagem de inspiração pra galera começar 2025 com, cara, muito mais sangue nos olhos, cara, de Maneiro. poder tocar essa geração, tocar o mundo. E, cara, eu queria que a gente pudesse encerrar, cara, se pudesse dar um conselho pra essa galera que tá ouvindo a gente, aquilo que tá queimando no seu coração nesse tempo. Uma das coisas que você falou que, cara, me chamou muita atenção foi essa parada da simpatia com o povo. Isso, cara, é realmente algo que a gente precisa olhar com atenção. E eu vou levar isso pra casa. Mas se você pudesse olhar pra essa galera aí, olha aqui pra câmera, tá no close aí pra você e manda um recado pra essa pessoa Cara, aí. eu sei que, né, nós estamos aqui diante de um podcast que é uma voz para muitas frentes, né, na sociedade, muitas esferas. Eu vou sincar essa mensagem da simpatia para a mensagem da origem. Né? O Senhor me deu essa mensagem quando eu estive na Europa, inclusive, estava citando isso aqui, que eu vi os cristãos brasileiros, não brasileiros mais, e muitas vezes não cristãos. É como quem vai só para galgar alguma coisa financeira, fugir do Brasil, mudar a vida. E você chega lá, não tem a expressão do evangelho que o cara tinha aqui. Né? E aí o Senhor me deu uma palavra lá. Porque quando nós vamos observar a vida de Ló, sobrinho de Abraão, você vai ver que a Bíblia vai citando ele. Olha, Abraão saiu de Ur dos Caldeus, Ló, seu sobrinho, foi com ele. Abraão chegou no Egito e Ló... A Bíblia não precisava citar Ló toda hora. Mas tudo que acontece de mudança, de nuances, com Abraão, né, ainda, né, já trazendo para a realidade de Abraão como um todo, Ló estava ali. Ló estava ali. A Bíblia faz questão de dizer que Ló estava ali. De repente, os pastores de Ló e os pastores de Abraão têm uma discussão em relação ao espaço, porque a mesma quantidade de ovelha, gado de Abraão, Ló também estava tendo. Então, a mesma quantidade de riqueza do seu tio, do seu pai adotivo, do mais velho, o mais novo, o jovem, estava tendo também. Então, você nota que aquele menino aprendeu a empreender, de tal ponto que a sua riqueza estava se equivalendo a alguém muito experiente, mas muito mais novo. E agora o seu tio, olhando os inimigos ao redor, diz assim, olha, nós somos família e nós não podemos brigar. Então, eu acredito que Abraão ali vai estabelecer algo que ainda não havia sido dito, que seria profetizado mais adiante, quando a Bíblia diz assim, ó, os jovens terão visões e os velhos sonharão. Porque Abraão chega para o seu sobrinho e diz assim, olha, a gente não tem que brigar, que a gente é família. Mas se você for para a direita, eu fico na esquerda. Se você for para a esquerda, eu fico na direita. Eu imagino o seu tio dizendo o seguinte para o seu jovem, meu filho, eu tô vendo que você vai muito além de mim. Cara, você é muito mais novo, já tem a mesma coisa que eu. Isso aqui tá pequeno para você, não para mim. Foi isso que eu criei. Você é o jovem, você que tem que ter visão. Me fala para onde tua visão tá. Para a esquerda? Para a direita? Que eu não vou te atrapalhar. Eu vou ficar sonhando do outro lado. Animal. Você tá entendendo? A gente imagina pela tradição que ali houve uma briga de Abraão com não. E as referências de Ló eram as campinas do Jordão. Entendeu? Os jardins do Senhor. Eram referências boas. E ele vai, cara. Acontece aquela guerra dos 5 reis contra os 4 reis. Abraão vai lá, livra o sobrinho, entrega ele com os despojos para Sodoma de novo. O cara volta para Sodoma agora com moral. Se fosse uma coisa assim, tá vendo, meu sobrinho? Te avisei que não era para ir. Era agora. Não, irmão, vai que eu vou continuar sonhando com você aqui. Chega lá, a vida de Ló dá certo, cara. Entendeu? Quando os anjos do Senhor chegam, Ló estava à entrada da cidade, que era uma situação cultural de políticos, os sábios, os ricos ficavam à porta da cidade. Era onde acontecia o comércio, os conselhos, estavam à porta das cidades. Provavelmente nós estamos falando de um líder naquela terra, que tinha até uma certa liberação de viver fora de alguns padrões com a sua família. Porque as suas filhas iriam se casar
com homens. Entende? Então agora você vai ver Abraão sendo avisado que ia ter um filho. Logo adiante. Estou em Gênesis, né? Estou seguindo. Quando Deus avisa Abraão que ele ia ter um filho, Deus volta e fala assim, já que eu estou falando de filho, deixa eu te falar, vou destruir Sodoma. Eu fiz uma aliança com o teu sangue. Você tem um filho lá, você tem um cara lá em Sodoma. Eu vou destruir Sodoma. E aquilo intriga a Abraão porque parece que estava saindo do padrão de Deus. Como assim? Pô, o Senhor vai fazer a mesma coisa com o justo e com o ímpio? O Senhor vai tratar o justo com a mesma medida? Porque Abraão, ele estava entendendo que Deus era um Deus de aliança. Eu tenho uma aliança com tua família. Eu tenho uma aliança contigo. Eu te fiz meu povo. E agora, por causa do outro povo lá, só vai dar dentro da minha cabeça? Eu não estou entendendo. Era um questionamento legítimo. Não era uma pergunta assim, qual foi? Não, era tipo assim, Deus, deixa eu entender. Porque parece que está saindo. É como se hoje a gente estivesse olhando para as escrituras e falando assim, ó, não tá aqui dentro. Entendeu? Tá estranho. Só que, sabe aquele silêncio que uma pessoa estabelece e fica assim, rapaz, vai dar ruim mesmo. E aí Abraão faz outra pergunta. Ele falou, Senhor, mas se tiverem 50 justos lá? Entende? E aí Abraão vai diminuindo. E 40, e 35, e 20, e chega num número 10. Para mim, o que Abraão está fazendo é o seguinte. Deus, eu não ensinei apenas empreendimento ao meu sobrinho. Eu ensinei a ele ser um homem de fé. Eu tenho certeza que lá tem um homem de Deus. Não é possível que esse tempo que esse cara é dono dessa empresa não tenha 50 funcionários convertidos. Não é possível que esse cara que está esse tempo todo agora em São Paulo, não sei aonde, que saiu para esse empreendimento, que foi o Senhor que mostrou, mas que lá ele não esteja influenciando essa cidade com o evangelho. Porque ele não é só isso. Antes ele é um homem de Deus. Uau, mano. Você está entendendo? Olhei por essa perspectiva. Então, o Senhor Abraão está perguntando e o Senhor está respondendo o seguinte: se houverem 50, eu não destruo a cidade. Se houver tanto, eu não destruo a cidade. Quando ele chega em 10, eu imagino ali que Abraão fez uma soma. Pô, o tempo que ele está lá, já deve ter tido as filhas se casado, tem netos, deve ter pelo menos 10 pessoas na casa dele, com os servos, que são considerados família. É como se Abraão estivesse perguntando, Deus, se a casa dele estiver em justiça diante de ti, o Senhor destrói a cidade? A resposta de Deus foi, não, eu não destruirei a cidade. Quando você vai ver a casa de Ló, as filhas se casando com ímpios, quando os anjos tiram eles para uma cidade pequena, elas embebedam o pai e têm relações sexuais com o pai. Sim, olha o princípio, não era mais o de Deus. A esposa não conseguiu não olhar para trás, porque agora tinha sido a primeira vez que o marido tinha dado um destino no Senhor. Então ela desacostumou com isso. Ela acostumou com a vida natural, que não tinha pecado, mas era natural. Deus não nos chamou para uma vida natural apenas. Não tem mais vida natural. Tudo que você faz é de Deus, mano. Então, assim, agora, essa mulher ela só consegue, mesmo sendo sal, que é o crente, ela olha para trás e ela tem a vida dela paralisada. Ela é um sal que não serve. É um crente que não funciona. Meu Deus. Então, assim, a cidade, embora tenha chamado a atenção de Deus de maneira negativa pelo seu próprio pecado e seria destruído por isso, mas ela não teve libertação pela falta de atuação do empreendedor de Deus, do estudante de Deus, enfim, do artista de Deus, porque não importa para onde o Senhor ou você esteja olhando, às vezes não é nenhum, a gente quer muito mística, Deus, para onde que eu vou? Cara, escolhe você, mas seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. O que eu estou querendo de você é mais importante. Ah, eu sou um médico, beleza, você é médico, mas lá, cara, evangeliza o plantão. Você está entendendo? Não negocie o evangelho. Quem você é deve vir primeiro do que o que você pode fazer. Entendeu? O que aconteceu é que Ló esqueceu quem ele era. Uau.
Então Deus não tem nada contra nossos empreendimentos, os negócios, riqueza, não riqueza. Deus não está preocupado com ter ou não ter, mas ser ou não ser. Animal, cara. É isso aí. Sensacional, mano. É aquela parada, né? Doideira. O que vai estar na nossa lápide? Aqui Na um minha, empreendedor... doideira. Aqui um empreendedor, aqui um cantor ou aqui um homem de Deus, mano. Esse é o lance, Glória né, a Deus, cara? glória a Esse é o Deus. lance, né? Eu não queria ter lápide não, sabia? É mesmo? Sabe uma expectativa que eu tenho muito? Ver a volta de Cristo. Amém, cara. Em vida, assim. Deve ser... Acho que é o meu maior sonho. Vai ser irado. Se pudesse ser nessa época, eu vou ficar amarradão. Legal. Galera, Salomão, demais você tá aqui, irmão. Maneiro. Prazerzaço mesmo. Muito obrigado por estar aqui compartilhando sua vida com a gente, que agradeço, mano. cara. Foi surpreendente aí, não esperava ouvir muita coisa que você falou aqui. A sua história, mano, que massa, foi incrível. Bom, gente, vamos encerrar aqui então o nosso podcast de final de ano. Estamos muito animados e felizes para 2025. Temos certeza que será um ano incrível com o Senhor e nós temos grandes expectativas na boa, perfeita e agradável vontade dele. Antes da gente encerrar, eu quero mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores da Easy Contabilidade, um escritório de contabilidade que tem princípio, tem valor, que vai te ensinar a realmente fazer uma gestão contábil da sua empresa de uma maneira excelente. Nós recomendamos, o QR Code está passando aqui na tela, entre em contato. E também queremos recomendar o Café Especial Zé Maria, isso aí, né, que meu amigo? o contato vai ficar aqui na descrição já, né? Já está em Curitiba, já tem os primeiros a comprar. É excelente esse café e eu quero deixar, me permita falar das minhas redes sociais. Com certeza. No Spotify, Deezer, as plataformas de streaming, de audição, você me encontra só como Salomão. Não precisa colocar o do reggae. A gente vai resolver isso, tá? Mas por enquanto tá Salomão. Se você colocar do reggae, vai achar também, mas mais as participações. Meu perfil Salomão. Em todos os outros lugares, YouTube, Instagram, Salomão do reggae, beleza? E segue mesmo em tudo, porque 2025, finalzinho agora, 2024, a gente teve música com o Fernandinho. Eu lancei o Intimista, um álbum só violão e voz. Agora eu lancei Blogueirinha. Você lançou uma com um pagode também, né? Lancei Preciso de Ti, Diante do Trono, com Pagode Restaura. Sensacional, mano. Tá incrível. O pagode tá vindo com força no mundo cristão, e eu né, acho mano? que 2025 espera que vai ter mais pagode meu. Ah, aí sim, hein? Já no início. Então assim, ó. Minha esposa deu um glória aí agora. Vem que vem. A minha esposa gosta de pagode. Vem que vem. Mano, obrigado, cara, por estar aí com a gente, mano. Eu te agradeço. Muito bom. Prazer demais. Galera, não conhece o Salomão? Segue rapidamente. Vê no YouTube, vê em todas as redes. E você que tá aqui junto com a gente, nosso muito obrigado por estar aqui conosco. Salomão, mais uma vez, obrigado, cara. Eu que agradeço. Tamo junto, vamos pra cima. Foi um prazer. Meus amigos, é isso. Que Deus abençoe você, que seu ano de 2025 seja incrível e que Cristo seja o Senhor da sua vida. Um grande abraço. Felicidades. Vamos pra cima!